Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Isso aqui que nós fizemos na live passada, 11 meses atrás, basicamente um ano atrás. Foi a classificação que eu dei para os arcos. Tem o link da live passada aqui na descrição, tá? Vocês podem encontrar. E lá eu vou discutir cada posição que eu boto aqui, eu faço uma mini análise do porquê que eu botei elas aqui. E essas mini análises, elas são meio que... são condensações das minhas análises de One Piece. Com um pouco do... vou tentar novamente ser o mais imparcial possível. Porém, né, sempre vai ter um pouco de opinião e de gosto. Mas eu, no mínimo, vou tentar explicar esses gostos e essas opiniões para vocês. E hoje eu vou começar a fazer a nossa live remediando um arco aqui nessa lista, que eu acho que eu acabei sendo meio injusto, porque pensando melhor sobre ele, eu acho que os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos. E o arco que eu acho que eu peguei muito pesado por um trauma pessoal foi o Water 7. Pensando melhor, por todo o drama do Usopp com o Luffy, pela construção de mundo de Water 7, pela preparação de Enies Lobby, pelo Sanji fazendo coisa legal, pelo drama da Robin, pelas reviravoltas, pelas traições. Por mais que a parte do trem seja fraca, eu não acho, pensando em retrospecto agora, que a parte do trem seja o suficiente pra tirar o Water 7 do ótimo. Lembrando que aqui não tá em ordem, tá? Eles não estão em ordem de qualidade da esquerda pra direita. Isso aqui é qualquer coisa. Pode estar assim, tanto faz. Então eu acho que, na verdade, o Water 7 realmente é ótimo. Porque se eu considerei que a invasão de Enies Lobby é um lixo, e mesmo assim botei ele no ótimo, pensando melhor, relendo um pouco, vendo um pouco da história, vendo a minha própria análise, eu acho que eu peguei muito pesado com esse drama da parte final. Então, pra alegria da nação, estamos botando aqui o Water 7 novamente. Não novamente, né? Mas botando ele de volta onde ele nunca deveria ter saído, de ótimo. Porque eu acho que o Oda fez muita coisa com muita qualidade ali. E eu acabei pegando pesado na parte do trem. YouTuber admite pela primeira vez que estava errado e resolve corrigir a situação. Eu acho que essa é a única alteração que eu me sinto... Eu acho que esse é o único arco que eu tenho vontade de mudar da análise passada, tá bom? O resto eu não tenho vontade de mudar. Eu refleti sobre eles para ver essas mudanças. Não tenho vontade de mudar. Eu entendo quem gosta de botar Thriller Bark no bom ou no ruim. Quem gosta de botar Alabasta no bom ou no ruim. Eu entendo quem gosta de botar Skypiea no muito bom ou no ruim. Eu entendo tudo isso. Eu entendo quem tem essas divergentes opiniões. Só que tentando ser o mais imparcial possível, de acordo com o que eu falei nos vídeos, eu acho que isso aqui é uma boa representação. E hoje a gente vai finalizar esses arcos aqui que estão aqui embaixo. Amazon Lily, Impel Down, Marineford, Post-War, Return to Sabaody e Fishman Island. Pra fazer isso aqui, a live passada, ano passado, demorou 4 horas e meia. E eu não quero demorar 4 horas e meia hoje porque eu nem tenho tempo. Então eu falei, cara, é melhor eu ir pegando de pouco em pouco, porque, tipo, Dressrosa é colossal, Holy Cake é muito grande, o ano também é enorme. Cara, vale quase um vídeo inteiro só pra fazer a explicação dele na tier list, enquanto um vídeo dá pra dividir eles em 5 vídeos no YouTube normalmente, fazendo a análise profunda. Então vamos lá, né? Quase 200 pessoas aí, eu acho que dá pra continuar com, preencher essa playlist, não, essa tier list, né? Mas então, de acordo com essa tier list aqui passada, vocês estão tendendo a concordar com ela ou vocês acham que é importante eu mudar alguma coisa? Eu, pessoalmente, eu dei uma refletida nela antes da live começar, esses dias aí e tal, e achei que tá ok. Ainda mais se vocês olharem a live passada, que tem as explicações, ou assistirem o YouTube, né? Eu acho que vocês vão, pelo menos, compreender. Mas vocês vão, pelo menos, compreender. Cara, Amazon Lily. Amazon Lily era um arco que eu não esperava muita coisa. Quando eu fui ler Amazon Lily, eu não sabia o que ia acontecer. O final de Sabaody, como eu falei no vídeo, me deixou sem compreender o que ia acontecer no resto da história de One Piece. E eu achei isso muito bom, tá? Eu achei isso muito bom, eu não sabia onde a história ia. Era uma situação de dúvida, de incerteza e de animação. Tipo, caraca, o que aconteceu, né? Só que vamos começar falando... Eu vou fazer assim, eu vou começar falando dos lados negativos e depois eu vou falar dos lados positivos, beleza? Então vamos lá. Pra mim, a parte do hack em Amazon Lily e a apresentação geral dessa mecânica, que é muito importante para a obra, deixou de ser bem aproveitada. Eu não gostei. Tanto na parte que apresenta sobre a flecha e os projéteis, que é uma conversa bem não natural, vamos dizer assim, quanto no uso do Haki do Rei quando o Luffy tá na arena. Porque, beleza, talvez seja aquele ponto que ele precisa despertar o Haki do Rei, da forma que ele desperta, mais intenso ali e tal. Só que é uma situação que eu
pela forma que foi construída, eu não achei que tem o peso emocional que deveria ter. Porque ele passou por várias situações dramáticas antes. A Robin falando que quer viver, né? A luta contra o Moriá gigante em Thriller Bark. Então, enfim, teve um monte de situação. O Enel que ia matar todo mundo. Teve um monte de situação pesada. E aí o Luffy meio que desperta o Haki do Rei. Pelo menos o uso que ele usou no boi do Duval, sabe? Mas não é o ponto aqui, né? A construção da cena é ele ficando muito revoltado com as irmãs serem petrificadas e serem destruídas, e serem mortas. Só que a construção daquelas Amazonas, pela Margaret, até teve alguma coisa, mas a construção das outras Amazonas ali é inexistente. E aí naquela cena, eu acho que o Luffy sente muito mais do que a gente. O Luffy sente muito mais do que a gente, sabe? E pra mim, eu fiquei deslocado do momento. Eu fiquei, ué, por que o Luffy tá tão irritado, tão emocionado e tá despertando um poder tão forte quando o que está sendo tratado é apenas uns randoms na tela, sabe? Então isso me decepcionou durante o arco. Porque foi um momento que apresenta uma mecânica muito importante, mas que poderia ter sido trabalhada de uma forma até simples, que é resultar em um elemento sensacional, que é essa apresentação. Era só dar um pouco mais de tempo com as outras Amazonas. Era só fazer aquelas personagens serem um pouco mais simpáticas pro leitor, empáticas pro leitor. A Margaret tem até alguma coisa, mas as outras é meio que tá lá só pra fazer número. Em Amazon Lily, Haki era freestyle? Bom, não sei. Mas nesse ponto aqui, realmente, eu fiquei meio... Mas assim, em relação a pontos negativos, essa foi a única coisa que realmente me puxou, assim, no arco. Deixa eu ver o que falou. Eu não me incomodei com isso, não. Pelo contrário, achei a cena bem... A cena é legal. Só que ela não utilizou... Ela tentou fazer você ter um impacto e uma emoção que eu vi o Oda criando espaço para aquilo acontecer, mas ele não usou esse espaço. Entendeu? Principalmente por causa da construção emocional das outras Amazonas ali. E do nada a plateia, um random na plateia começa a falar: nossa, este é o Haki do Rei, aquele Haki lendário que só um em cada sei lá quantos milhões consegue em tal geração. E meu Deus. Aí você fica tipo, mano, não foi nem alguém importante falando, não foi nem um momento de caralho, alguém reconheceu esse valor do Luffy. É um random na plateia falando, cara. Então assim, são probleminhas que não estragam o arco, mas eu acho que em comparação a tudo de foda que o Oda constantemente faz, e esse é um mérito incrível do Oda, o Oda consegue conectar muita coisa da história, muita coisa que vai ser explicada de forma emocionante e que te pega e que te faz se envolver com a história, e aqui ele simplesmente deixa isso pra lá. Transforma um arco em lixo? Não, de forma alguma. Inclusive eu gosto muito do arco. Mas acho que foi o ponto que mais se destacou negativamente, porque é a apresentação de um conceito extremamente importante pra obra, e ele é utilizado em um momento que não há envolvimento nenhum com o leitor. E eu acho isso um problema que talvez seja o ritmo do Oda, talvez seja um monte de coisa. E, novamente, a produção de mangá é um negócio muito difícil, e o que o Oda faz com o tempo que ele tem é de outro mundo. O Oda é alienígena, acho que todo mundo entende isso, porque o cara realmente tem uma dedicação à obra alucinante, maior do que, talvez todos os mangakas aí modernos, né? Então... Mas então, e os pontos positivos do arco? Pra mim, esse é o único ponto realmente negativo que se destaca. O resto é detalhe em relação ao que pode incomodar, na minha opinião. Então, de ponto positivo, pra mim, a gente tem a sensação que o Oda constrói naquela ilha, de que algo grande acontecerá e mudará. Eu acho sensacional, tanto pela chegada na ilha, quanto pela forma que eles vão interagindo, o Luffy, né, vai interagindo na ilha, e como é construída a saída dele da ilha. Porque envolve aquilo tudo que a gente conversa. Envolve a história em si, envolve a informação do mundo, envolve o drama do Luffy, envolve consequências permanentes na história, e a construção de tudo isso acontecer, Amazon Lily é essencial. Porque é tudo orgânico e é tudo conectado. Tipo, eles irem pra Impel Down é genialmente construído através de Amazon Lily. E eu acho isso muito importante. É um arco de transição sensacional. Novamente, vocês estão falando aí da piada do Pinto. De fato, é uma das melhores piadas que o Oda já botou em um capítulo, na minha opinião. O capítulo inteiro é feito pra fazer uma piada, e ele é muito bem construído com isso. Ele vai preparando toda a situação pra você entender aquilo como algo natural, real, e por isso engraçado, exatamente por ser contrastante, tá? Então, além disso, né, durante os capítulos, a gente vai ver na apresentação da boa Hancock, que por mais que eu ache que quem
tem ela de waifu é dodói da cabeça. Eu acho que a apresentação dela na história é muito bem feita. A gente tem uns contrastes interessantíssimos e a gente tem um contexto também muito bom, tá bom? É um personagem impactante que faz a história andar, que evolui a história, que traz novas informações, que cria situações não só de piadas legais, mas de novos caminhos que a obra pode seguir, tá bom? Eu acho que a apresentação da Boa Hancock é sensacional e muito bem feita. Tanto em relação a como o ritmo da apresentação dela é feita, as técnicas de empatia e antipatia pela personagem, como ela está envolvida na trama, enfim. E principalmente o impacto que ela tem no Luffy e o impacto que o Luffy tem nela. Isso é sensacional. A apresentação dela também está envolvida com as quebras de impacto, quebras de expectativa que tem um impacto ótimo na obra. O fato dela, né, ser extremamente, né, nariz em pé e o Luffy conseguir chegar até ela, vamos dizer assim. E os temas do arco, alguns temas mais subliminares ali, que a ilha fala, né, que homens não têm valor nenhum, então são todos mau caráter. Mas durante todo o arco da ilha, o Luffy vai quebrando esses preconceitos. O Luffy se mostra uma pessoa que não está atraída pela Boa Hancock, o que já é um choque. O Luffy, ele vence a luta no Coliseu por ser uma boa pessoa, por ter visto a tatuagem, ele vai lá e esconde a tatuagem. E isso faz com que a luta tenha que declarar ele como... A Boa declare ele como vencedor. E isso, além de ser uma construção foda da característica do Luffy como protagonista, e também ser um momento sensacional da luta, porque é uma resolução inesperadíssima, você também tem esse tema de tipo, cara, a gente achava que homens eram lixo e esse cara só tá comprovando a gente o contrário. E o flashback da Boa é muito bom. Cara, são 3 quadros de flashback da Boa. Nem tem muita informação, na verdade. Uma página, sei lá. Eu acho que o Oda não quis gastar muito tempo com o flashback dela. Tanto é que nem tem um flashback de verdade. A gente vê o rosto dela assim de perfil falando e tal. E não só isso, mas depois, quando a Boa Hancock dá pra ele uma escolha, sair da ilha ou salvar as Amazonas, novamente mais um teste pro protagonista, pra gente descobrir se ele vai de fato cair ou não na armadilha dessa Amazona, que vai falar, viu, você nunca se importou com elas, você só se importa com você. O Luffy novamente escolhe algo que impressiona, né, que é uma surpresa pra elas, que ele escolhe as personagens continuarem vivas e foda-se ele sair da ilha, ele vai dar um jeito nisso depois. O importante é a vida delas. E isso, novamente, quebra a expectativa da Boa Hancock e também bota o leitor em uma situação de caramba, o que ele vai escolher. Isso é muito bem feito e vai reforçando o Luffy como um protagonista com muita técnica de empatia, um personagem que toma decisões sensacionais, que movem a história de forma inesperada e também com valores muito positivos, né? O que não gera só empatia para as pessoas na história, como também para o leitor. O personagem, mesmo que ele seja protagonista, ele precisa constantemente de renovar essas técnicas. Fora que o ritmo do arco é muito bom, né? É um arco que a gente não tem tanto exagero de fala, até porque a gente só tem um protagonista ali, né? Um dos personagens principais em tela. A gente tem várias recompensas de momentos anteriores da história e o próprio arco prepara essas várias recompensas dele. Então tudo vai sendo construído com uma bola de neve sensacional que vai tendo um ritmo muito bom. Esses arcos pequenos do Oda são dos meus preferidos. Ele trabalha o ritmo muito bem, sabe? Isso é bem legal. Então, novamente, a gente tem as características do Luffy, né? Que ele vence a luta de forma inesperada, reforça como é uma pessoa bacana, contrasta a natureza boa em relação ao tema da ilha, que julga os homens como tendo natureza ruim. Isso, inclusive, é falado por várias Amazonas, se eu não me engano. O Luffy toma aquela decisão foda, né? E, assim, é bacana que tem uma narrativa meio que cíclica, né? As tretas todas começam porque o Luffy cai dentro da sauna da Boa Hancock e ele vê as costas dela. E isso é crime. E pelo fato dele ver as costas dela, acontece... E todo o resto, acontece todas essas tretas. Mas, por ele ter visto o que há nas costas delas, quando ele luta com as personagens, ele tampa as costas porque ele sabe que isso vai ser um choque enorme. E ele sabe que elas não querem que aquilo seja divulgado. E aí ele vai lá e tampa. Então, assim, cara, o problema acontece por isso e ele é resolvido exatamente pelo mesmo motivo. Então isso é uma rima, é um poema muito legal, vamos dizer assim. O fechamento do arco, que também é sensacional, a forma que a Boa Hancock leva a Luffy pra Impel Down, só é possível porque o Oda fez toda uma construção sensacional da personalidade dela, da paixão dela pelo Luffy, dos motivos dessa paixão dela pelo Luffy e a forma boba, vamos dizer assim, que eles entram em Impel Down também, do Luffy agarrado ali, também só acontece por toda o absurdo que o Oda constrói. Então, cara, é um arco muito bem conectado, é uma
é um arco rápido, é um arco divertido, é um arco muito bem conectado, é um arco que traz pra mim diversas das forças que o One Piece apresenta como ficção, e é um dos arcos que eu mais me diverti. Dito isso, eu não acho ele excelente, tá bom? Pelo motivo que eu comentei. O arco é pequeno, não tem muita coisa pra analisar nele, tá bom? Então algumas outras paradas acabam tendo um peso maior pra mim. Então a construção do Haki do rei nesse arco, por ser algo extremamente importante pra história, por ser algo que vai ter impacto daqui pra frente, e por ser algo que poderia ter sido apresentado em momentos anteriores da história, eu não consigo tancar que o Luffy apresenta isso pro leitor, o Oda apresenta isso pro leitor, com o Luffy tendo esse despertar através das Amazonas. Não que não pudesse ter esse despertar através delas, mas pra mim tinha que desenvolver mais. E tinha espaço pra desenvolver mais as Amazonas. O Oda, infelizmente, não faz isso. Isso pra mim pegou, tá? Eu adoro a Amazon Lily, mas esse é um elemento muito importante pra trama, que acaba sendo depois só explicado no pós-guerra de Marineford. Assim, pra alguns vai ser menos problemático, pra outros vai ser mais problemático. Eu acho que o peso emocional importa muito, porque você junta os temas da obra com os dramas do personagem, com os momentos da trama, e até com o próprio desenvolvimento do personagem, em relação ao arco dele e tal. Então aqui, isso acabou me fazendo tirar a Amazon Lily do excelente e me fazendo botar em ótimo. Pra mim, a Amazon Lily é ótimo, mas esse problema, por ele ser extremamente importante pra trama, me incomodou. E aí eu vou botar ele no ótimo. Um ótimo, mas pra mim não tem a excelência necessária pra estar no excelente como Sabaody teve. Pra mim, o único problema de Sabaody é, sei lá, eles enrolam um pouco em alguns diálogos ali. Só isso, sabe? Não tem nenhum problema estrutural. Ótimo, pra mim é muito bom. É que a escrita de Sabaody pra mim é ótima. A pessoa pode não achar interessante, não gostar de como as coisas acontecem, mas ali, cara, dá pra ver o Oda sendo sensacional, sabe? Escrevendo de forma incrível. Aqui, cara, é quase um exemplo de como fazer um arco pequeno, Amazon Lily, tá? De tão bem enroladinho que é. Se não fosse esse detalhe, desse ponto absurdamente importante pra história, pra mim ficava no excelente. E agora vamos para Impel Down, um arco que é muito amado por muita gente. Só que quando eu li Impel Down, pra mim, dá pra dividir Impel Down em início e final e Impel Down no meio. E isso causa uma sensação que eu acho que é um mérito do Oda, de as pessoas esquecem os problemas de One Piece, quanto é sensacional os pontos altos de One Piece. Os altos são tão altos que os baixos acabam sendo esquecidos. Mas, gente, o meio de Impel Down é nível Deep Web, hein? Se você não gostar da comédia, se você não achar o Sarudef super engraçado... Gente, vocês não lembram do Sarudef. Eu sei que vocês não lembram do Sarudef. Se vocês não gostarem das piadas, o meio de Impel Down vai ser mais enrolado do que o meio de Thriller Bark. Ele mal aparece, é isso que a sua memória te faz acreditar, Lucas. Quando você vai ler a metade, o meio de Impel Down, você vê que tem muito mais enrolação do que você só lembra. E não é só piada... E não são piadas que desenvolvem o roteiro igual a Amazon Lily. Não são piadas que geram desenvolvimento de interação de personagem, igual você tem algumas com Bug nesse mesmo arco. São piadas envolvendo carcereiros e situações completamente descartáveis e não dão em nada e são só problemas artificiais pra enrolar mais ainda o meio da obra. Porque todos os locais que eles passam não são relevantes pra nada, todas as interações que eles têm não são relevantes pra nada, tudo acaba não sendo relevante pra nada no meio de Impel Down. Isso é assustador. Eu adorei Impel Down e não lembro desse momento. Então, Lucas, é porque a gente tende a lembrar das partes boas de Impel Down, porque realmente é incrível. Mas vai ler Impel Down de novo e você vai ver que o meio, se você não rir das piadas, se você não achar graça, e graça é muito subjetivo, tá? Quem achar graça vai amar, ó, maravilha. Mas quem não achar graça, meu caso, vai achar muito lento e muito chato. Mas isso é no meio. Porém, o início e o fim de Impel Down são sensacionais. Então vamos lá. Vamos ir para pontos específicos, ok? Vamos falar coisas específicas. Vamos começar pelos pontos negativos de Impel Down, tá bom? O ritmo dele, como eu falei, a partir dali na metade, é muito arrastado e possui muitas interações inúteis. E interação inútil, quando eu falei sobre isso em alguns vídeos, o povo pergunta, mas narrador, conversa entre personagens, desenvolvendo eles, é interação inútil? Tipo quando, na volta de Sabaody, quando eles descem ali no mar, é interação inútil?
Eu falo, não, interações entre personagens que desenvolvem a relação deles, um negócio da história, alguma coisa, não é interação inútil. Tanto é que está tendo uma utilidade. Interação inútil é, por exemplo, a 109ª briga do Sanji e do Zoro. Interação inútil, nossa, será que tem algum inimigo muito poderoso no escuro? Então, mas todas essas interações, elas são interações inúteis. Porque elas não têm propósito nenhum a não ser enrolar o desenvolvimento do arco. Eu não gosto muito do fato de ser necessário uma única pessoa para invadir Impel Down e ninguém na marinha ligar os pontos. E pensa, será que a Hancock ajudou o Luffy? Ô John, a gente vai falar sobre isso, eu acho interessante o que você comentou. Enfim, isso é uma interação inútil, entendeu? Ela só serve para enrolar a história, ela não serve pra nenhum propósito positivo, vamos dizer assim. Então, o meio de Impel Down tem muito disso. Agora, o que o John falou sobre a invasão de Impel Down. Eu também acho muito esquisito como a maior prisão do mundo, que detém as pessoas mais perigosas do mundo, tem uma segurança muito fraca. A única segurança da torre é o Magalhães, que fica 20 horas por dia no banheiro cagando. Isso é canon, tipo, é falado na história. Antes tinha o Shiryu, mas o Shiryu foi preso como criminoso, ou seja, aumentou mais ainda o nível de periculosidade. Se ele era um cara que conseguia tancar todo mundo que estava preso, agora que ele também é um dos prisioneiros, significa que o nível de periculosidade aumentou pra caralho. E não tem nenhum carcereiro competente ou poderoso nessa prisão. Isso é muito esquisito. A gente não tem nenhum membro do governo mundial e nenhum membro da marinha competentes pra defender aquele local internamente, o que é muito esquisito, é muito conveniente. Ainda mais quando você tem o Ace ali, que torna ali um local, um alvo do Barba Branca, né? É complicado, sabe? Igual a Enies Lobby, também, igual a Enies Lobby, só que a Enies Lobby tinha pelo menos uma tropa de elite lá, que é a CP9, que nem fica lá direito, né? Mas estava lá na hora. Em Impel Down só tem um membro, só tem uma pessoa competente. Uma pessoa competente, que é o Magalhães, o resto... Então isso me incomoda, tá? Não vou mentir não, porque isso tem a ver com o world building do Oda, que realmente é sensacional. O world building do Oda é extremamente competente, interessante, bacana, só que tem os pontos que tem umas conveniências que me dá um... entendeu? Isso me incomoda um pouco. Então, a invasão de Impel Down, a invasão em si não me incomoda. O fato do Luffy estar com a Boa conseguir evitar ser revistada pelas pessoas e só ser revistada pela mulher, e ela utilizar a fruta dela que faz a pessoa perder a memória, e aí ela faz isso na mulher e no Dendemushi, que se apaixona por ela, que é engraçado, é uma piada muito bem utilizada ali. Eu acho esse momento sensacional. É muito bem construído, só é possível por tudo que o Oda preparou até aquele momento, previamente. Então você tem todas as informações necessárias para criar a mesma estratégia na sua cabeça. E o Oda vai te surpreender ainda. Isso é muito legal. Então, a invasão de Enies Lobby eu acho muito boa, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar falando dos pontos negativos. O Luffy sobreviver ao Magalhães é polêmico, tá bom? Porque logo antes é construído claramente pelo Oda como o veneno do Magalhães é absolutamente mortal, tá bom? E assim, a gente pode falar que o Luffy, na verdade, tem a fruta do sei lá o quê e tal, mas mesmo assim, supondo isso, eu acho que o Oda deu uma abusada na forma que o Luffy sofreu os golpes. Porque o Luffy não só sofre golpe de veneno, o Luffy... É tipo pegar o Luffy, jogar numa banheira de Nutella e tirar o Luffy. O veneno continua em cima dele. Ele literalmente parece uma caveira quando ele toma o veneno do Magalhães ali, tipo, é consumido pelo veneno do Magalhães, tá? Então assim, era só não fazer com que a luta terminasse com o Luffy nesse estado, e deixar ele piorando gradativamente. Aí a gente não teria aquela derrota tão impactante pro Magalhães. Então é complicado construir uma história, não é trivial, é muito fácil a gente falar depois do escrito como melhorar. A gente tem 10 anos pra pensar em como melhorar a história. O autor tem que pensar aquilo em 2, 3, 4 semanas, no máximo. Então, me incomoda, eu entendo, mas é uma situação que o Oda tende a se colocar direto. Por exemplo, contra o Enel é capaz de fazer o Eltor e obliterar parte da Ilha do Céu. Só que ele simplesmente não... Ele dá uns golpes merda no Sanji, na Nami, no Zoro, tá ligado? O Eltor dele não mata nem o figurante, sendo que oblitera a ilha. Se o personagem vai matar, tem essa capacidade. Não há outra alternativa. Tipo, o Enel tá lá, ele vai matar eles, quer matar eles, ele vai. Não tem motivo pra não matar eles. Ele nem liga pra vida das pessoas, ele mata companheiros, ele mata quem ele quiser matar, ele mata um monte de habitante da Ilha do Céu. Então, os invasores ainda é mais fácil ainda de matar. Só que o Oda se bota numa situação onde a morte é a única opção e ele não mata. Tipo o Pel, com a bomba atômica em Alabasta também. Ah, mas depois a Zoan despertado e o caralho.
Pô, meu amigo, o negócio que é explicado 500 capítulos depois, 20 anos depois, não é algo positivo pra uma história. Então, assim, essas situações, o autor se bota numa sinuca de bico. Então é melhor ele não se botar na sinuca de bico, sabe? Então, assim, o Luffy tem aquela luta com o Magalhães, onde ele perde de forma tão grotesca, e ele sobreviver o veneno durante tanto tempo. Gente, o Luffy sobrevive durante muito tempo com aquele veneno. Muito. Se fosse mais rápido também até dava. Mas, cara, o Bon Clay leva ele até o Ivankov. No caminho, ele conversa com um monte de prisioneiro que manda dica errada. Ele fica vagando pelo deserto de neve. Ele é atacado por lobo. Ele tem que descer um monte de andar. Ele foge, ele pula, ele sei o que, ele chora. Demora muito. Aí encontra com o Ivankov, tem que convencer o Ivankov a tratar o Luffy. Aí o Luffy fala pra primeiro tratar o Bon Clay, pra depois tratar ele. Gente, isso demora muito no tempo da história. Sendo que os outros caras que foram atacados pelo Magalhães morreram em um toque. Tomou um toquezinho do veneno e morreu. O Luffy entrou na banheira de Nutella do Magalhães e passou esse tempo todo vivo. Isso é complicado. É complicado. Porque você tira a gravidade e o risco do antagonista, né? E você faz com que a consistência da obra seja prejudicada. Gart falou um negócio interessante aqui. Pra mim funciona como construção do Bon Clay, mas eu entendo. Funciona como construção do Bon Clay? Funciona. É uma ótima construção do Bon Clay? Funciona. Só que pra mim, o ponto é, dava pra ter toda essa construção do Bon Clay sem remover a construção que o Oda fez. Discordo disso aí, é pura suspensão de descrença pra usar isso em qualquer obra. Também tem isso, tá, ô cabeçorte? Também tem isso. Só que é aquele ponto que eu comentei. Você determina que o Magalhães é extremamente poderoso, o veneno dele é mortal ao primeiro toque, só de entrar em contato. Você mostra ele matando outros oponentes com o veneno dele, os caras se decompondo no chão, derretendo, basicamente. Você tem uma luta com o Luffy, onde ele é absurdamente molhado naquele veneno. Depois procura a cena aí, o Luffy literalmente tá irreconhecível de tanto veneno que tem em cima dele. O Luffy já tá completamente apagado ali. O veneno do Magalhães derrete chão e parede. E a parede de Impel Down, que é resistente. E aí, durante muito tempo, o Luffy permanece com esse veneno. É bizarro ali como o Oda dá... O Oda deixou o Magalhães forte demais. Porque só tem um guarda em Impel Down inteira. Aí você fica... Oda, por que você faz isso? Mas enfim, isso incomoda. Tem a questão de suspensão de descrença? Tem. Só que o Oda deu uma forçada sinistra. Então, dava pra fazer um risco progressivo. O Luffy acaba entrando em contato com aquele veneno, ele fica tonto, ele não consegue se mover, eles têm que fugir junto com o Bon Clay, e conforme o Bon Clay foge e chega perto do Ivankov, o Luffy vai piorando cada vez mais. E aí você ainda adquiriria um marcador de tempo muito mais eficiente. Marcador de tempo, pra quem não lembra, são coisas como a Aqua Laguna em Water 7, que você tem um perigo externo que vai se aproximando e vai fazendo com que os personagens precisem tomar decisões cada vez mais drásticas, cada vez mais rápidas, porque o tempo tá acabando. É uma ótima forma de fazer a tensão continuar subindo durante o arco. Só que ali o Luffy já é classificado como, tipo, morto, quando ele toma um negócio do Magalhães. Mas depois ele consegue sobreviver. Se ele tivesse muito mal e fosse progredindo, talvez a gente tivesse uma sensação de vai lá, Bon Clay, corre, você precisa correr. Porque se o Luffy já tá fudido, a única coisa que tem depois de fudido é morto. Então, se ele tivesse, tipo, muito mal e fosse piorando gradativamente, até quase morto, eu acho que a gente ia ter uma cena muito mais emocionante, né? Porque Magalhães é nível Yonkou, porra. Aí fudeu, porra. Magalhães nível Yonkou confirmado. O cara é protagonista, claro que não vai morrer. Isso é verdade, ô Matheus. Mas o bom escritor, ele faz com que, mesmo você sabendo o destino do personagem não morrer, você fica ansioso e curioso pra saber como isso vai acontecer. Por exemplo, o melhor arco aqui dessa lista até o momento, Sabaody. Eu sabia que ninguém ia morrer em Sabaody. Eu sabia por vários motivos, porque a história continua até hoje com todos eles. Mas enquanto o Kuma lutava com eles, enquanto o Kizaru lutava com eles, eu fiquei, caralho, eles podem morrer aqui. O perigo é real e não artificial. A forma que eles vão fugir desse perigo vai ser uma forma que você vai sentir o drama. Isso não acontece em alguns outros arcos, não só de One Piece, mas como de várias outras histórias. E aí aqui a gente tem esse ponto em Impel Down. A gente podia ter uma progressão gradativa do risco da morte do Luffy, mesmo que ela não fosse ser concretizada, mas faria uma progressão de tensão que evitaria o problema
de exigir uma mega suspensão de descrença da pessoa, entendeu? A sensação de como eles vão sair disso é muito satisfatória quando colocada nesse nível de impossível. Pois é igual... Eu vou falar disso sobre a saída de Impel Down, então vamos continuar. E aí, no finalzinho, a gente tá falando dos pontos negativos para falar dos pontos positivos de Impel Down, beleza? O último ponto negativo que eu tenho a comentar, na verdade são dois, mas um é pequenininho. É o haki do emburrecimento. O haki do emburrecimento foi um termo que eu cunhei, que é sobre como vilões de One Piece simplesmente desaprendem a lutar quando eles lutam com o Luffy. Por exemplo, o Crocodile sola o Luffy completamente quando ele se encontra pela primeira vez em Alabasta. O Crocodile usa extensão dos membros dele pra pegar o Luffy no caranguejo, fazendo o braço dele esticar com areia, com gancho. Ele suga toda a água que o Luffy tem e deixa ele quase morto. Ele se expande em areia e não fica tocável pelo Luffy. Ele desvia de golpe, ele vai embora, ele foge, ele vira redemoinho, ele faz tornado, ele faz o caralho todo. Mas quando ele luta contra o Luffy pela segunda... Ele bota veneno no Luffy também. Quando ele luta contra o Luffy pela segunda vez, ele não faz nada disso. Ele escolhe ir no corpo a corpo com o Luffy, sendo que é o único modo que ele vai perder contra o Luffy é no corpo a corpo. A solução do Luffy é boa? É muito legal. Mas por que na segunda parte da luta deles, ele destrói a sandália do Luffy com a areia? Por que ele não fica fazendo isso toda hora? Por que ele não fica sugando a umidade do chão, do ar, das pessoas em volta? Ele faz isso 2 vezes com o Luffy e depois na luta final ele não faz, ele desiste, foda-se. O templo tá caindo. Por que ele não vira areia e deixa todo mundo morrer? Entendeu? Por que ele não suga a areia das pilastras do templo pro templo desabar no Luffy e matar o Luffy, e ele viver porque ele vira areia e vai embora? O cara simplesmente ficou burro. O Enel é a mesma coisa. O Enel tem capacidade de prever vários movimentos, ele se move na velocidade do relâmpago, o caralho, ele consegue lutar de longe, ele consegue fazer um monte de coisa, inclusive enrolar. Mas não, ele resolve lutar num espaço pequeno contra o Luffy corpo a corpo. Ele não pega a Nami de refém, ele não pega o Sanji de refém, ele não faz nada. Reclamações nível Marco em Tokus Anime? Eu acho que você pode falar isso, Efraim, mas sabe por que eu discordo? Porque o Oda ele apresenta a capacidade do personagem e ele bota o personagem em perigo mortal. Ele apresenta a capacidade do vilão e bota o personagem em perigo mortal, sabe? E aí, durante o momento de perigo mortal, os personagens sobrevivem de forma que não faz sentido com o que o autor construiu previamente. Não é questão, tipo, a gente entende que existe suspensão de descrença, coreografia, o impacto do momento, a mensagem que a luta quer passar. E eu gosto da luta contra o Enel, e eu acho que é muito foda a resolução do Luffy pra vencer do Crocodile, com o sangue. O sangue, a água que ele roubou, a mensagem do quanto aquele povo de Alabasta sangrou por causa do que o Crocodile fez. E como isso foi pro espírito do Luffy, e o Luffy acaba sendo a representação de toda essa frustração que também é materializada pela amizade dele com a Vivi. Eu entendo tudo isso, e isso é muito foda. Isso é muito foda. Mas o ponto é que constantemente o Oda se bota em sinucas de bico. Esse é o problema. O Oda deixa claro que aquele personagem é capaz de fazer absurdos, mas durante as lutas contra o Luffy, ele nunca faz. Então, no meu vídeo, eu explico isso com mais calma, falando de forma mais técnica, tá bom? Aqui a gente tá comentando, por cima. Mas é uma crítica muito besta, pô. Quase todos os personagens poderiam ficar spamando golpes de longe, só que seria uma merda pra história. Eu concordo com essa parte também. Coreografia também é muito importante. O ponto é, Oda, se você bota seus personagens em uma sinuca de bico de perigo mortal, você arrisca ter que consumir a estrutura do que você preparou para piorar a qualidade do momento. A situação é, você consegue continuar com todas as mensagens e coreografias de forma inteligente, como você já fez de vários outros arcos. Por exemplo, CP9, ele utilizou coreografia, mensagem, tema, trama de forma sensacional, junto com piada, junto com bobeira, junto com momento emocionante, junto com porrada foda, junto com estratégia interessante. Os personagens lutando da forma que... Tirando a Caulifa, que resolveu só ficar passando a mão na Nami, os outros personagens lutam com tudo que eles têm. E por isso são lutas extremamente amadas. Eu acho que ninguém ama a luta contra o Moriá. De tão meh que foi, entendeu? Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Nos vídeos eu explico com cuidado. Aqui a gente tá passando por cima, tá bom? Então assim, esse haki do emburrecimento não é só uma luta que acontece. É diversas lutas com personagens extremamente importantes. O Oda acaba sacrificando o quão foda era o personagem que ele mesmo criou. O Enel é um personagem foda, o Crocodile é um personagem foda. O Moriá tem espaço pra ser um personagem foda. O Magalhães é um personagem foda.
Só que você vê que vira meme depois na comunidade. O Crocodile foi extremamente maltratado pelo Oda. O Crocodile pós-Impel Down e pré-Impel Down são duas pessoas completamente diferentes. O Enel é uma piada, entendeu? O Moriá é um... tá depressivo. São justificativas que o povo encontra, entendeu? Esse que é o foda. É o Oda sacrificar o que ele mesmo construiu. Esse que é o ponto. É o Oda sacrificar o que ele mesmo construiu. Mas assim, tudo isso que eu tô falando, o Oda tem completa noção, tá? Os autores são os maiores críticos de sua própria obra. Os autores são os maiores críticos de sua própria obra, tá bom? Então, o Oda tanto sabe que vacilou com o Crocodile, que durante Marineford, o Crocodile aparece muito mais fodão. Então assim, isso me incomoda constantemente. Por mais que as lutas de One Piece tenham extrema emoção, tem extrema... tem artes muito boas, coreografia eu já não acho tão legal, mas algumas, né? Mas as artes que o Oda faz, daqueles painéis duplos maravilhosos, são resultados de... tem uma catarse muito grande, principalmente, né, o Luffy tocando o sino, vamos dizer assim, né, de Skype e tal. É muito foda. Tudo isso é muito foda. Mas o Oda já demonstrou que ele não precisa sacrificar o que ele constrói pro próprio personagem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse que é o haki do emburrecimento. É do nada o personagem começar a agir de forma que ele não tava agindo antes, puramente pra dar vitória pro protagonista. E no finalzinho ali, quando eles estão fugindo de Impel Down, a gente tem aquele Okama que do nada tira uma tesoura que consegue cortar tudo e tampa o veneno do Magalhães porque sim, foda-se, falou. Eu fiquei tipo, ah, mano, meio ok, mas a situação emocional tava tão forte ali, nesse ponto da história, que eu até deixo passar. É um negócio que você, porra, você podia ter preparado antes, não custava nada. Ele teve tempo pra caramba pra preparar o personagem. Mas a situação emocional tava tão boa, mas tão boa ali, que você fala, tá, foda-se, bora. Eu quero. O leitor quer. Não é o poder dele? É, mas nunca foi descrito. Durante, pelo menos no mangá, é o Inazuma, ou a Inazuma, sei lá. Ou os dois, porque ele meio que muda de cabelo e personalidade e sexo, aparentemente. Em nenhum ponto da história mostra ele tendo as tesouras. E do nada a tesoura dele corta a pedra e ele manipula tudo que ele corta a pedra e faz com que a pedra vire papel e tampe a parede. Só que isso não me incomodou. Tipo, é um ponto que eu consigo falar, pô, Oda, você podia ter construído antes. Mas não me incomodou, porque a emoção do momento era tão boa. O Oda, pelo menos comigo, conseguiu me fazer querer ler tanto aquilo ali, fala tipo, bora, é isso aí, hype, bora. E isso fez com que eu deixasse isso pra lá. Mas é um ponto que, cara, Oda, um painelzinho, mano, você sabe que você consegue. O Oda, e ele apresentou o personagem várias vezes. É bobeira. Mas eu queria só comentar aqui pra falar como muitas vezes, por mais que exista um ponto que pode ser problemático numa história, em maior ou menor grau, se você conseguiu construir a emoção suficiente pro leitor se emocionar e querer ler aquilo, foda-se. Emoção é rei. Pode ser a pior construção do mundo. Se você, como leitor, tá emocionado, foda-se o problema. Você chorou, você se emocionou, você gritou, você hypou. Esse é o ponto. Mas aqui eu tento comentar tudo. Então vamos lá. Agora os pontos positivos de Impel Down. Então, ponto positivo, tá, de Impel Down. Vamos falar bem de Impel Down, que eu gosto de Impel Down. Eu gosto. Eu comentei aqui no início, a forma que eles entram na prisão é muito interessante e criativa, eu falei o porquê. A construção dos Shichibukais ali no início da história, do arco, e do Barba Branca também é muito bem feita. São momentos rápidos, mas que criam expectativa, isso é muito bom. A história tem que te fazer promessas pra fazer você ter interesse em continuar lendo a história. Então, questão de promessas do Shichibukai e do Barba Branca são muito bem feitas, é importante você fazer isso pra você gerar engajamento com o leitor. Você faz isso dando tanto informação quanto não dando informação, você ofuscando certas informações, você dá só a migalha pro leitor ficar interessado. Você cria pontos de tensão do que tá acontecendo ali, você usa isso pra ritmo da curva de tensão do capítulo e preparar momentos pro futuro. Então é muito bom, muito bom. A apresentação de Impel Down em si é muito bacana, o Oda faz todo um cuidado pra apresentar a gente em Impel Down antes dos protagonistas entrarem, o que é bem legal. A gente vê vários quadros interessantes, a gente tem a sensação de tensão, a gente tem contexto, a gente tem um pouco de antecipação pelo que vai vir, novamente muito bom, tá bom? Muito bom. E mais? No início ali, as interações do Luffy e do Bug são muito bacanas, principalmente ele entregando aquela braçadeira pro Bug, renova a empatia que a gente tem pelo Luffy, é muito interessante. A apresentação dos poderes do Bug é muito bem feita e acaba se tornando essencial pra transição dessa prisão. É muito bom, porque a gente descobre exatamente como a técnica do Bug funciona, e aí depois a gente encontra situações incrivelmente difíceis de se passar, mas que o poder do Bug é perfeito para aquilo. E como esse poder é apresentado antes, isso faz com que a gente
tenha uma sensação de caralho, que foda, é a combinação perfeita. E não mas se ele tivesse sido apresentado na hora que ele é necessário, você vai falar, aham, muito conveniente, entendeu? É a diferença. Então, muito boa a questão do bug. A gente também tem a apresentação do Jinbei, que é muito boa. É um personagem que usa várias técnicas de empatia de forma diferenciada, como eu falo no vídeo. Normalmente você ser espancado é uma técnica de empatia a partir da pena, mas o Jinbei ser espancado acaba sendo uma técnica de empatia a partir da fodacidade dele, da forma que ele trata aquilo, da forma que ele fala. O que não dói não é meu corpo, é o meu coração. Então você fica tipo, caralho, Jinbei, tu é muito macho. E isso gera um interesse pelo personagem, tanto pra ver o que ele vai fazer, tanto pra, tipo, a sensação geral dele. Então, muito boa a apresentação do Jinbei. Ela é curta, mas ela é muito bem feita. E depois você tem outros momentos de apresentação, mas essa apresentação inicial dele que é realmente Shed. E aí a gente tem o queridinho do arco, né? O famoso Bon Clay, o maior Nakama de todos dos Mugiwaras. Cara, assim, o Bon Clay inteiro nesse arco é God. Acho que ninguém discorda disso, né? O Bon Chan é sensacional nesse arco. É um personagem incrível. A gente tem a reviravolta dele como carcereiro, que ele tava fingindo ser o cara lá, que é, porra, nossa senhora, é muito bem construída. O Oda usa piada de forma sensacional pra deixar na cara que não era. Aí você volta e tava lá, você fala, caralho, Oda, você é um gênio. Muito, 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 muito foda. O Bon Clay tem impacto durante a trama inteira de forma sensacional, tá bom? Até não só na trama, mas de forma poética e temática. A gente vê durante toda a fuga dele com o Luffy do Magalhães, o Oda começa a apresentar pra gente diversos temas contrastantes, tá bom? Sem a necessidade de trabalhar eles de forma caricata, o que é sensacional. Que, por exemplo, o Bon Clay, ele fala com os criminosos que enganam ele, e ele acredita. Os criminosos falam que não vale a pena se sacrificar por ninguém, ele sacrifica. Ninguém acredita nele, ele acredita que vai ser possível. Você vai tendo diversos contrastes na história de pessoas incrivelmente ruins e do Bon Clay, tá bom? Então isso tudo vai construindo, né, a situação pra quando a gente chegar no sacrifício final do Bon Clay ser um negócio de outro mundo, sabe? De outro mundo. Mas isso vai sendo construído durante a história inteira, não só na trama, não só no ritmo, não só no personagem, mas também nos temas que estão ali em volta. E quando você junta tudo isso, fica sensacional, tá bom? E ali, né, voltando ali a falar, né, do sacrifício dele, né, o Bon Clay ficando pra trás nesse arco tem todo um gosto especial, porque durante o arco, o Luffy de várias formas também se sacrifica pelo Bon Clay. A mais impactante sendo o Luffy falando, não, você seja tratado primeiro e eu vou ser tratado depois. Isso tudo vai construindo toda a necessidade dramática pro leitor ver o sacrifício do Bon Clay e sentir uma emoção incontrolável, vamos dizer assim. É muito bem feito, muito bem feito. A gente vê, né, que o Luffy tem uma amizade tão grande quanto a que o Bon Clay tem por ele, e o Bon Clay tem uma amizade tão grande quanto a que o Luffy tem por ele. Isso é sensacional, sabe? É um sacrifício emocionante, não tem muito o que falar. E outro ponto de questionamento que muitas pessoas podem achar fraco em Impel Down é como a cura do Luffy acontece pelo Ivankov. É muito rápido. Ele vai perder anos de vida, mas isso não significa nada pro leitor. Só que tem um ponto bem interessante aí, tá bom? É o seguinte, o Luffy pode se curar muito rápido, beleza, ele se cura até antes do tempo, só que tudo dá errado. Ele se cura antes do tempo, mas eles tiram o Ace mais rápido ainda. Entendeu? Ele chega lá, tá tudo vazio. Todo mundo faz de tudo pra superar vários problemas, mas agora eles estão no último andar e tem que voltar até lá em cima de novo. E depois em Marineford dá tudo errado ainda. Então, você fazer um negócio meio forçado, vamos dizer assim, pra depois fazer com que dê tudo errado, é uma ótima decisão de roteiro, porque você cobra os personagens pelo que eles estão trapaceando, vamos dizer assim. É um ciclo de tentativa e falha absurdo, tem muita tensão, vai tudo dando errado de verdade, não tem perigo artificial. Conforme eles vão subindo na Impel Down, vai sendo só porrada e as coisas vão ficando cada vez mais problemáticas. O único problema ali é o Magalhães no Haki do Emborrecimento. Então, em geral, esse é um ótimo modo de progredir a história. Os personagens avançam, mas os vilões conseguem algo. Então você sente que você como leitor sente que a história, que o personagem pagou o preço. Porque, além de tudo, eles conseguem sair e o Bon Clay se sacrifica, mas, além de tudo, Barba Branca entra. E o o Barba Negra entra na prisão. E ele consegue o que ele quer. E isso gera consequências
pro futuro da história, consequências graves. Então, o Barba Negra aparecendo ali em Impel Down ainda e conseguir descer a Impel Down exatamente porque o Luffy abriu caminho pra ele é um preço muito foda. Tipo, o Luffy consegue o que ele quer, mais ou menos, né? Mas ele consegue sair de lá e ir pra onde o Ace tá. Mas em troca, ele precisa sacrificar, né? A história sacrifica o Bon Clay e o Barba Negra conseguindo informações muito importantes e membros muito importantes para a tripulação dele. Então, cara, é muito bom quando os protagonistas avançam, mas os vilões conseguem um baita benefício e talvez avance até mais por causa disso. Então essa reta final de Impel Down é sensacional também. Então acaba sendo uma mega consequência emocional para nós e pro Luffy, o que é muito interessante. Então vamos lá, vamos classificar. Para vocês, chat, qual é a posição de Impel Down na tier list? Me digam, por favor. Quero ver se a minha opinião tá alinhada com vocês. Bom, ótimo, bom, muito bom, média, ótimo, bom, muito bom, bom, muito bom, muito bom, bom, excelente ou bom, excelente ou ótimo, ótimo, muito bom, excelente. Tá, parece que em média tá acima do mediano, né, no mínimo. A galera tem um carinho especial por Impel Down. Gente, quando eu lembro de Impel Down, eu lembro dos momentos incríveis. Me deixa emocionado. Só que quando eu leio Impel Down, eu lembro da realidade. E a realidade é que você tem os 50% dos capítulos um porre. Muito enrolado. Absurdamente sem envolvimento com o leitor, a não ser que você goste das piadas. Porém, eu não gostei. Esse meio é muito comprido durante Impel Down. E esse é o problema. Pra mim, o início de Impel Down é muito bom. O final de Impel Down é ótimo, só que a gente tem o hack do emburrecimento, alguns problemas ali no finalzinho também, em relação ao Luffy sobreviver, a forma que a gente tem, né, o Magalhães lutando contra o Luffy pela primeira vez. No final também, né, o Magalhães resolve lutar no corpo a corpo contra o Luffy, e aí o Luffy luta com ele com as criações do Mr. Tree. Tree não, Mr. Tree e tal. Então, o início e o fim eu botaria aqui. Mas, gente, o meio... Pelo menos pra mim, eu não gostei da piada. Se você gostou da piada, Impel Down é excelente e ótimo. Mas pra mim, de acordo com o que eu analisei no vídeo, e pelo fato de eu não ter gostado das piadas, pra mim Impel Down fica no bom. Ele tem um início e um fim maravilhosos. Mas o meio ocupa muito espaço de Impel Down. São muitos capítulos em comparação à totalidade. Esse é o ponto. E a gente esquece, porque a meioca ali, nada de importante acontece. Nada de importante acontece, por isso você não lembra. E o início e o final brilham muito. E eles ofuscam. Eles estão brilhando aqui, ó. E ele ofusca o que tá no meio. Que é tipo isso aqui. E só tem um brilhozinho aqui. E ofusca, você não lembra direito. O meio de Impel Down é muito grande em comparação ao arco inteiro. E acaba prejudicando por ter aqueles problemas. Então eu botaria em bom. Mas eu entendo quem bota em muito bom. Aqui a gente não lembra, cara. A gente lembra dos momentos emocionantes, incríveis que o Oda entrega pra gente. E é realmente emocionante e incrível. Mas, quando você para pra ler, aqui, Thriller Bark foi mais ou menos o início disso. E aí Impel Down usa de novo, e depois isso vai ser usado novamente na Ilha dos Homens Peixe. O Oda começa a dar uma enchida de linguiça colossal no meio dos arcos. Eu acho que acaba virando uma necessidade pro Oda de acordo com o ritmo de produção dele. Mérito total, exatamente, Denis. Mérito total do Oda por fazer a gente lembrar apenas dos momentos fodas. É o que eu falo. Os altos de One Piece são tão altos, mas tão altos que você vai esquecendo dos baixos. Entendeu? Até sai da proporção, vai te fazendo assim, ó. Então é sensacional, sabe? O Oda tem a capacidade incrível de fazer os momentos colossais no mangá. E você acaba nem lembrando, nem ligando pros momentos ruins. Então, essa é a minha opinião em relação a... Quem discorda, pelo menos entendeu? Eu consegui explicar direito o meu ponto de vista? Me digam aí no chat, por favor. Que isso é importante pra mim. Vocês podem discordar à vontade. Mas eu quero que pelo menos você entenda um ponto de vista. Sim, linda. Cortei o cabelo, gostaram? Understandable, have a nice day. Eu lembro que achei enrolado, mas é mesmo. Então show. Acho que a galera entendeu. Não tem nenhuma ponta solta que faltou explicar. Agora, o querido... O amado. Chat, vocês querem que eu comece falando dos pontos negativos ou positivos de Marineford? Esse é o momento. Vocês querem começar pontos positivos ou negativos? Negativo, 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 positivo, negativo, positivo? Sim. A galera gosta de ver o circo pegar fogo, hein? Mete o pau logo. Caralho, a galera quero terminar feliz. Então vamos lá. O povo gosta de ver treta, hein? Vamos lá, pontos negativos então. O chat
mandou. Logo, eu obedecerei. Vamos lá. Vamos falar Marineford. Ponto negativo, o chat mandou. Não me matem quando vocês estiverem vendo o vídeo. Pontos negativos de Marineford. Vou começar com World Building, tá? Vou começar com World Building. Por que eu pego no pé do Oda em relação ao World Building? Porque o Oda é absurdamente incrível em World Building. O Oda tem um World Building sensacional. O Oda vai além. E os fãs botam o Oda no patamar inalcançável de World Building. Que eu quase que concordo, porque o Oda é sensacional. Então, eu vou pegar no pé disso, porque o autor demonstra isso como uma das mega habilidades dele. Só usam uma algema de Kairou Seki na guerra inteira. Não só uma algema de Kairou Seki, ninguém usa Kairou Seki a guerra inteira contra a tripulação mais perigosa de todos os tempos. Usam no Marco. O Ace tá preso lá no negócio, porra. Ele nem tá na guerra, esse é o ponto. Em Impel Down, eles têm bola, eles têm tiro de Kairou Seki, eles têm rede de Kairou Seki, eles têm lança de Kairou Seki, tem a sua mãe de Kairou Seki. Agora, na guerra mais importante da história moderna de One Piece, que eles mesmos falam isso, só o Smoker tem uma Sai de Kairou Seki e ninguém nessa guerra usa. Então esse ponto do world building mas Kairou Seki é muito difícil, só em um ano que eles produzem e sei que... Mano, no East Blue, o mar mais fraco de todos, os caras têm Kairou Seki pra lidar com pirata Zé Ruela. Não vai ter no quartel-general da marinha contra o Barba Branca e sua aliança inteira de piratas. Ali devia ser o fucking estoque, porque eles precisam mandar Kairou Seki pros outros mares. Ali é o ponto central que eles usam pra viajar pros outros mares, através do Calm Belt. E eu fiquei tipo... Então assim, nesse quesito do world building do Oda, deu uma... Opa! Sabe? Deu um negocinho. Mas assim, dramaticamente, aquele negócio. Mas assim... Isso tira o mérito do arco? Calma lá, também não é assim, tá? Vamos com calma. Porque é o seguinte, tudo isso é detalhe e o Oda conseguiria reajustar a história perfeitamente com o Kairou Seki ali, com o Haki sendo feito do jeito que tinha que ser feito, que eu nem ligo pro Haki nesse ponto da história. Então é tudo questão de, tipo, isso dava pra ser ajustado. Não é um problema estrutural que vai cagar a história inteira, não é isso que eu tô falando. É só um negócio que, pô, se a gente considera o world build do Oda foda, eu vou sempre esperar o world build do Oda foda. E ele me entrega isso a maior parte do tempo. Mas me incomoda porque o Oda mostra que ele sabe fazer mais do que isso. Outras coisinhas que também são esquisitas nesse world building de Marineford é que a tripulação... Não é world building, é um detalhe, isso é detalhe. Eu não vou considerar isso como algo pesado, não. Os personagens apresentados na tripulação do Barba Branca, eles acabam sendo meio fracos, né, galera? Tipo, tirando o Marco ou algum outro, eu não achei que eles tiveram tanta identidade, identificação, profundidade, interesse, visual bacana. Se você comparar com a CP9, até a tripulação do Moriá ou a Baroque Works, eles têm mais identidade, sabe? É um... sei lá. Eu esperava muito da tripulação do Barba Branca, eu achei que eles seriam sensacionais. Eu achei que a aliança do Barba Branca seria sensacional. É tipo, o resto é meio bucha, sabe? Marco, White Bay, Vista e Diamond. Você comentou 1, 2, 3, 4 personagens. Mano, tem mais de 300. Ali, todos os aliados do Barba Branca, a tripulação dele, sei lá. É tipo, eu esperava mais. Não era nada demais, entendeu? Então assim, é só uma pena, porque... Se a Baroque Works foi mais impactante, eu acho assustador, porque a Baroque Works é muito esquisita. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos falar de narrativa mesmo. Isso aqui é tudo detalhe. Vamos falar de narrativa, tá bom? Eu acho que é uma pena que quase nenhuma luta é bem desenvolvida no arco, tá bom? Mas isso não é necessariamente um ponto ruim. O Oda sacrificou desenvolver as lutas pra manter o foco no Luffy e no drama. E o foco do Luffy e do drama é sensacional, tá bom? Porém, o que me frustrou, eu acho que foi o fato de que nada aconteceu nessas lutas. Elas no início de Marineford e elas no final são a mesma coisa. A luta não evolui. Eles continuam permanentemente na mesma skirmish, fazendo psh, 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 psh. Não tem resultado nenhum, quase, de personagens relevantes. Tipo, o do Flamengo faz umas paradas e tal, tipo, existem coisas legais ali no meio. Não tô falando que não tem. Mas parece que boa parte das lutas foi ruído apenas. Novamente, foi um sacrifício para a gente manter o foco no Luffy, e foi muito bom. Mas o fato das lutas terem acabado igual elas começaram, dá pra pelo menos ter acabado diferente, entendeu? Não dá nem pra chamar de luta, é uma guerra, são só clashes pra
ganhar tempo pro Luffy chegar no Ace. O ponto é que durante a guerra inteira, as mesmas pessoas ficam contra elas, contra o mesmo oponente fazendo psh, 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 psh. A única sensação de guerra mesmo que a gente tem é com o Luffy. Igual eu falei, o foco do Luffy é muito bom. Mas, cara, tipo, é os mesmos caras a guerra inteira fazendo isso sem resultado nenhum contra eles mesmos, tipo... E aí, tá... Não, eu tô falando, tudo que envolve o Luffy é bem feito, tá? O Luffy progredindo pra chegar no Ace, as coisas acontecendo, personagens mudando de alvo, o Luffy mudando de inimigo. Ele tá correndo, ele tá lutando contra o Smoker, mas aí ajudam ele, aí o Luffy sai, tem que lutar contra outra pessoa. Aí tudo que envolve o Luffy é sensacional, tá? Tudo que envolve o Luffy é sensacional. E a gente chega num ponto polêmico também, que é o Haki do Rei do Luffy em Marineford. Eu entendo porque o Oda apresentou o Haki do Luffy de forma esquisita em Amazon Lily, porque ele queria fazer o Haki do Rei do Luffy em Marineford. Mas mesmo assim, pelo fato do Luffy não ter controle sobre o Haki do Rei dele, vira uma ferramenta pro autor resolver qualquer problema que ele precisar. O Haki do Rei é um grande solucionador de problemas, né? Tudo que o Oda precisa resolver, ele mete o Haki do Rei. Pronto. O Haki em geral é um hack mesmo. É um hack do autor para lidar com os problemas que ele mesmo criou na obra. Isso não é algo negativo, tá? Necessariamente. Inclusive, vários deles têm execuções legais. Mas aqui, o Haki do Rei, pra mim, foi uma solução muito súbita pra um problema muito grave. É tipo, o Ace vai ser executado, aí ele fala, Yamero! E aí os caras que vão executar ele caem no chão. Foda-se! É só um outro cara chegar lá, pegar o negócio e cortar ele de novo. Então é meio barato e é meio... Mas só resolve figurante. Mas então, Kaique, os figurantes iam decapitar o Ace. E aí o Luffy fala, Yamero! E aí os figurantes que vão decapitar o Ace espumam e caem. Era só chegar um outro figurante, pegar a lança e executar o Ace. Ou o próprio cara que tava lá, do lado dele, o tempo todo, ir lá e executar o Ace, o general lá, o esquadrão, o almirante de esquadra. Então acaba que, tipo, é uma solução para um problema grave que é resolvido de forma súbita, pontualmente, mas que não é uma solução de verdade. Porque existem... tem o próprio... caralho, é verdade, né? Tem o próprio Barba Branca lá. Por que o Barba Branca não tem Haki do Rei, não? Pra usar? Eu não conheço a história, então pra mim isso não influencia. Mas o Barba Branca não tem Haki do Rei, não, porra? Tem. E o que ele não usou na guerra? Tipo, por que ele não chegou lá já metendo o Haki do Rei pra tirar todos os bucha de canhão da marinha e ir direto salvar lá o filho dele? Tá muito velho pra usar? Eu aceito o argumento que ele tá velho, coitado. Um dos mais... Assim, ele tá velho, mas ele luta contra o Shanks, não é? Antes de Marineford. E eles dividem o céu de tão foda que é o golpe deles. O do Flamengo tá cagando e andando pros caras, então no... Meu Flamengo filho da puta. O Kizaru tá atrapalhando, então tem tipo... Tem o Haki do Rei de um lado, e aí você pode usar o Haki do Rei do outro, e aí fica tipo... Fica o Dragon Ball de Haki do Rei? É isso? Então se fica um Dragon Ball de Haki do Rei, por que as pessoas que estavam lutando em Marineford não simplesmente colapsaram com o Haki do Rei do Akai e no Haki do Rei do Barba Branca fazendo assim e fazendo uma pressão enorme no ar espiritual ali nas pessoas que estavam lutando? Tipo, Barba Branca, posso usar o Haki do Rei, Oda-kun? Nenhum almirante tem... O chat me falou que tinha. É o Sengoku, tá? O Sengoku. Finge que eu não falei Akai, não falei Sengoku. Finge que eu falei Sengoku. Mas se ele tava... Entendeu que, tipo... Eu entendo isso. Eu aceito o Barba Branca não conseguir usar. Tava velho. É isso, acontece, tava velho. Mas aí quando a galera começa a falar, não, Barba Branca poderia usar. Aí você pergunta, e a Marinha podia? Por que ele não usou? Porque a Marinha tinha o Sengoku que bloqueava. Então o Sengoku tem, sim, o Sengoku tem. Aí então vira um Dragon Ball, vira um Dragon Ball. E por que as pessoas não estão, tipo, colapsando no chão com essa batalha de Haki dos reis? As pessoas ficam, não tem motivo. Então assim, ele tava velho, ele não usou, e é isso, pronto, acabou. Até porque se o Sengoku estava usando o Haki do Rei pra bloquear, por que ele não bloqueou o Haki do Rei do Luffy? Então, tipo, viram umas explicações que começam a estar dentro da fanfic e acaba atrapalhando a própria história. Entendeu? Sim, Luca, exatamente. O Haki do Luffy funcionou na minha cabeça porque ninguém mais estava usando e pegou de surpresa. Se você começa a falar que o Barba Branca estaria usando e o Sengoku estaria usando pra anular o dos dois, o do Luffy não faz muito sentido. Então, tipo, é melhor... Esse é o tipo de detalhe que é legal de fã discutir. Mas pra gente aqui não importa, tá? Não importa. Porque qualquer coisa poderia ser resolvida se o Oda mudasse um negocinho ali. O importante é o peso emocional das paradas e o Oda não quebrar o que ele preparou antes. Não mudar a construção do que ele preparou antes. Só isso que é importante pra gente aqui, tá? Então, o Barba Branca ali não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu não me incomodei com isso. Eu não me incomodei com nenhuma utilização de Haki ou ausência de utilização de Haki fora do Luffy, porque a do Luffy tem conotação narrativa pra resolver um problema que é resolvido, mas é resolvido de forma burra, porque era só outro cara chegar e continuar a execução.
Então é só a única coisa que me incomoda. E assim, novamente durante o arco, ele também ganha uns hormônios extras do Ivankov. E é dito que isso vai tirar muito tempo de vida dele, mas essa é uma consequência irreal pro espectador. Ah, ele ia viver até os 90 anos, vai viver até os 50, os 60 anos. Tipo, foda-se. Não importa de verdade pra gente até ele chegar lá, porque vai demorar, tipo, 40 anos de publicação de One Piece na vida real. Então, assim, ele ganhar mais hormônio acaba sendo só mais um ciclo de tentativa e falha, mais um drama extra. Eu não sei se tem tanto peso assim, não é palpável a consequência pra gente. Se a consequência não é palpável, ela não é. A cena em si não gera tanto drama. A gente tem ele colapsando depois e tal, é legal, e ele é recuperado instantaneamente, basicamente, pelo Law. E é isso aí, pronto, acabou. Diminui o tempo de vida, mas e aí, né? E daí? Quanto tempo de vida diminui? 1 ano a cada minuto? 1 minuto a cada minuto que ele usa? Ninguém sabe. Então assim, acaba que são cenas fracas em relação ao que o Oda consegue entregar pra gente, tá bom? E aí o ponto... Tudo isso que eu falei tem diferentes níveis de peso, mas pra mim são detalhes. Pra mim o pior ponto de Marineford pra mim não é o Ace morrendo, tá? Não é o Ace morrendo. Eu gosto do Ace morrendo. Eu acho sensacional o Ace morrendo, porque narrativamente foi uma construção incrível que tá na sua cara e você não percebeu. E quando eu percebi eu fiquei... Mas o problema do Ace nesse arco é que, infelizmente, o Ace não pode executar o argumento moral dele. E eu falo isso no meu vídeo, depois assistir lá porque é muita coisa. Enquanto, por exemplo, o Barba Branca consegue executar o argumento moral dele, de família, de sacrifício, de virtude, de honra, de amor. A Marinha executa o argumento moral que o Oda bota ali de opressão, de ignorância, de governo. E depois o Kobe executa o argumento moral dele, do absurdo que tá acontecendo ali naquela guerra e tal. O Ace, infelizmente, não consegue utilizar o argumento moral dele, porque ele tá preso. Ele literalmente tá preso durante o arco inteiro. Ele tá preso, ele não consegue fazer nada. Esse foi o problema pra mim do Ace. A execução dele foi muito boa, mas... a morte dele. Mas... o argumento moral dele não pôde ser executado. E a gente vê, então, por isso que eu me emocionei mais com Barba Branca do que com o Ace, por exemplo. Então, esse pra mim é o único ponto realmente, assim, os outros são pontos negativos também, mas esse é o ponto que mais me pega. Esses são os pontos negativos. Agora vamos pros pontos positivos. Pô, vamos falar bem de Marineford, caralho. Falar mal de Marineford, tá maluco, porra? O que esse psicopata aí, o que esse merda falando mal de Marineford? Vamos lá. Pontos positivos de Marineford pra mim, tá? Preparação de hype pros almirantes e Shichibukai logo no início é muito legal. Tipo, os quadros deles, eles chegando pra se enfrentar, eu acho muito bom. A revelação sobre o passado do Ace é rápida e muito, muito, muito boa. Tem muita informação, dá drama, gera, porra, questionamento. Tem tema de, tipo, o filho é culpado pelo pecado do pai, a perspectiva da Marinha, a perspectiva do Gold Roger, como isso conflita e como isso é representado também pelo Barba Branca aparecendo ali pra salvar o filho e sei que e tal. Porra, foda, 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 foda. Muito foda. Curto, rápido, condensado, foda. A gente tem sistemas que são interessantes, levantados no flashback, botando em perspectiva várias coisas. A forma que os elementos da história se entrelaçam ali é sensacional em relação ao arco negativo do Ace, em relação ao flashback, em relação aos temas do Barba Branca chegando pra salvar ele, em relação ao Ace sendo capturado e pra ser executado pelo flashback que a gente tem dele querendo limpar o nome do pai dele, porque o Barba Branca era a responsabilidade dele, Barba Negra era a responsabilidade dele. Muito, 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 muito foda, tá? O tema de família, novamente, é aplicado muito bem, desde o início até o final do arco. Eu sou um bom pai, sei que, abraçando o Squad pra evitar a treta e... Porra, caralho! God. É tema com trama, com arco, com personagem, com ritmo, com tensão, com expectativa, com preparação pro futuro, com revelação. Foda. Foda, tá bom? E aí tem um ponto que é polêmico. Muitas pessoas falam que o Ace morreu porque ele era burro. Também tem o Garp em relação à família e tal. Então, caralho, é foda, foda, foda. O Ace pode ter tomado uma atitude burra, mas a atitude burra que ele tomou é a melhor atitude que o Ace tomou na história inteira em relação à escrita dele. Assistam meu vídeo que eu explico bonitinho lá. Mas todo o desenvolvimento do arco do Ace, todo o desenvolvimento do arco do Ace, até essa percebida burrice, são muito bem escritos. Tá lá no mangá. Se você ler com cuidado, você vê a preparação disso chegando. E é muito, 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 muito bem feita. Pra mim só ficaria melhor se metade do flashback de pós-Marineford viesse antes de Marineford. Que aí eu acho que ninguém ia reclamar. Então assim, eu adoro a morte do Ace porque ela é muito bem escrita e mostra que pra ele, a mentira narrativa consumiu ele, e pra ele era mais importante viver com alguém insultando o Barba Branca, o seu pai, a pessoa que acolheu e deu razão pra ele existir, que pela primeira vez reconheceu ele como ser humano,
e não maltratou ele por causa da linhagem dele. Tem o Garp também, mas o Garp também não foi lá dos bons avós, né? Quando ele reconheceu alguém que tinha amor real por ele, e pela primeira vez ele recebeu esse amor, ver alguém insultando essa pessoa e dar as costas é um destino pior do que morrer. Ele acaba morrendo por causa disso. Mas, cara, é muito bem feito. É tipo top 10 atitudes burras da ficção que são incrivelmente bem escritas, tá bom? Enquanto eu viver, ninguém vai criticar a morte do Ace. Vou fazer de tudo pra impedir isso, tá? Então assim, eu amo a morte do Ace. É frustrante? É. Mas é muito, da perspectiva da escrita, é muito bem escrita. Pra melhorar isso, eu só tenho o flashback antes. E beleza, vamos continuar. Durante o arco todo, o Oda puxa a sua atenção pro que é necessário. Ele consegue manter muito bem o foco. Claro, às vezes ele bota outras coisas, mas em geral ele mantém muito bem o foco. A gente tem surpresas e dramas muito bons, a gente tem uma escala enorme de reviravolta, todo capítulo tem cliffhanger foda, tem o ciclo de tentativa e falha, tudo está envolvido com questão emocional, é realmente sensacional, tá bom? As consequências ruins do arco são permanentes, a gente tem um peso emocional absurdo, algumas subtramas se desenvolvem durante as lutas, essas lutas secundárias, né? E a gente vê vários personagens ajudando o Luffy em relação à troca de inimigo, ajuste de ritmo, vai ali, vai aqui, depois consegue, continua, pá, vai, volta 3 passos, continua correndo. A traição do Squad é muito boa também. É muita reviravolta esse arco, tipo, ele te deixa sem fôlego de tanta coisa boa, só que ele te deixa sem fôlego de um ponto positivo. Você consegue recuperar o fôlego depois e continuar acompanhando a história, tá? Ciclo de tentativa e falha bem aplicado em diversas partes. A gente tem um contrapeso emocional enorme pra gente não ficar cansado durante esses momentos, mas não acerta 100%. Em alguns momentos eu senti que eu não tinha um contrapeso emocional pra ver certas coisas acontecendo. Então começa a ficar meio tipo, tá bom, já entendi. Vai, eu quero ver, você tá me coque-blocando, sacou? Então eu não aguentava certas enrolações. E mais um ponto negativo aí, vou voltar a falar de uns pontos negativos que eu acabo lembrando, que é, infelizmente, né, o Ace não teve tanto destaque em Marineford. Marineford se baseou muito no Luffy, ele te fez se emocionar através do Luffy se emocionando, o que não é algo necessariamente ruim, mas eu acho que o Ace ficou meio apagado, tipo, o núcleo emocional do Ace ficou meio distante, e acho que por isso que a morte dele é vista como algo negativo pra muitas pessoas, sabe? Então algumas coisas ficam meio soltas nesse sentido. Mas assim, novamente, a forma que libertam o Ace é muito criativa, parece que o Oda fez uma lista de 20 formas possíveis de salvar o Ace. E aí ele foi apresentando uma depois da outra, cada vez falhando, até chegar na 21ª forma de salvar o Ace que ninguém esperava. Então foi muito, 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 muito legal pra mim. Só que, mesmo com tudo isso, as coisas dão errado, né? A gente tem diversas falhas e a história, assim como em Impel Down, a história cobra um preço altíssimo. Barba Branca morre e o Ace morre. Tá tudo errado. Eles quebraram as regras da própria história, mas infelizmente tudo deu errado. Então isso é uma ótima forma de você construir absurdos. Você pega um absurdo, você leva esse absurdo até o máximo possível, mas você cobra um preço que os personagens não gostariam de pagar por ele. Você mata o objetivo de 3 arcos seguidos, que é salvar o Ace, e dá tudo errado. Entendeu? Então isso é muito bom, é muito bom. Então assim, a resolução do arco é incrível e por mais que seja triste a morte ali do Ace e ele não ter tido um argumento moral executado como poderia, porque ele tava preso ali e o núcleo emocional do Ace fica mais gelado, você fica mais no Luffy, mesmo com tudo isso, cara, não deixa, tudo que foi apresentado foi muito bem feito, não dá pra recusar. Então, tem uns detalhes legais também, tipo a história de One Piece dá uma glorificada nos piratas com Barba Branca, o ideal, né? E dá uma demonizada com a marinha, só que depois a gente tem um contrapeso disso, que a gente vê, né, piratas sendo assassinos sanguinários malucos, depois que o Barba Branca morre, e também a gente tem o Kobe mostrando o ideal da marinha, aquele que se sacrifica pelo outro, que protege, que tem de bom coração e vive pra proteger o fraco, né? Cara, é muita reviravolta, é sensacional. Então, pra vocês, chat, Marineford, qual que é a classificação de Marineford? É excelente? Ótimo? Muito bom? Bom? Mediano? Ruim? Horrível? Quero saber. Esse é o momento. Excelente, fácil, excelente, muito bom, ótimo, ótimo, muito bom, ótimo, muito bom, ótimo, ótimo, excelente, ótimo, mediano, ótimo, ótimo, excelente, horrível, ótimo, 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 no mínimo ótimo, muito bom, ótimo de novo, ruim. É a galera polêmica aí no chat.
galera, na minha visão, Marineford só não foi um arco excelente pela dificuldade do Ace de executar o argumento moral dele, enquanto os outros personagens executam perfeitamente. No caso, o autor, né? Não é o Ace que executa, é o autor. E a gente não ter desenvolvido bem o núcleo emocional do Ace, que era essencial para esse momento. A gente tem os probleminhas do hack, a gente tem uns defeitos de world building que me incomodaram muito, porque o Oda sempre entrega um world building sensacional. E aqui, pra mim, ele deixou a desejar, tá bom? Então, pra mim, infelizmente, Marineford vai pra ótimo. Marineford é ótimo, cara. É um arco muito gostoso de se ler boa parte do tempo. Às vezes enrola, às vezes é pesado, é muita coisa acontecendo, dá uma cansada, mas ele carrega emoções fortíssimas, ele faz você se emocionar, ele te faz se impressionar, muita reviravolta. É no mínimo ótimo. No mínimo ótimo, galera. No mínimo ótimo. Eu falei do Kobe sim, ó. Falei que o Kobe representa a parte positiva da marinha, do que quer proteger e tal. Mas não falei do Shanks, é verdade. O Shanks chegando no final é avisado que ele tá chegando, se eu não me engano. E é bacana, mas o que o Shanks faz? O Shanks não faz nada, gente. O Shanks não fez nada a história inteira. Ele chega e para a guerra. Fodão. Mas narrativamente, e aí, sabe? O Shanks para a guerra, narrativamente, não executa muita coisa. Ele impede do Akainu matar todo mundo. Seria o outro destino. Mas, narrativamente, não tem muita coisa ali. Ele muda a trama, mas narrativamente dá emoção, dá hype e tal. Eu acho que é um ponto positivo. Mas, eu devia ter mencionado, eu esqueci. Mas pra mim não tem tanto impacto na hora de analisar em comparação com os outros elementos que o Oda apresenta. É um discurso do Flamengo, isso tudo é legal, né? É ponto de temática, gosto de falou da justiça em relação à marinha, em relação à visão dos piratas. É temática e é foda, tá? É foda, não tô falando que não existe, que não é foda. Mas eu já comentei muito a temática, é que ele tenta analisar mais a narrativa, a temática é cereja do bolo. Se a narrativa não entrega um negócio foda, se o bolo é ruim, cara, a cereja é um desperdício, vamos dizer assim. Tem questão de submarino, né, gente? Vamos focar. Próximo arco. Post-War. Pós-Marineford. Esse é um arco pequeno, tá? Não tem muito o que se falar dele. É um arco pequeno e por isso o Oda, muitas vezes, dá aula nesses arcos pequenos. Vou começar falando dos pontos negativos, tá bom? De pós-Marineford. Pra mim, o único ponto negativo de pós-Marineford... Mentira. Vou começar falando dos pontos positivos. Pontos positivos do arco de pós-Marineford. O flashback que a gente tem é sensacional. E ele tem toda uma rima boa com Marineford, que é o Luffy tentando se aproximar do Ace pequeno. É um paralelo poético, visual e até narrativo e da trama do Luffy tentando se aproximar dele durante Marineford. E foda. Você vê ali... É bem estruturado narrativamente, tem um ritmo foda, tem momentos impactantes, tem relação com o tema, tem relação com a história. Caralho, sem palavras. É o Oda mostrando que realmente é God. É o Goda, tá bom? A gente tem todo aquele sentimento de desvalorização do Ace, que a gente já teve dicas disso, né? Principalmente ali em Marineford e tal, e aqui a gente continua tendo isso desenvolvido, que é muito bom, é muito bem construído, gera muita empatia e é colocado na história de forma... orgânica. A gente tem diversos contrastes nesse arco também, né? Da sociedade dos nobres e a das pessoas comuns. A gente tem os contrastes da vida do Sabo com os amigos e com a família. A gente tem o contraste do que a gente achava que o Luffy... Tipo, o Luffy... Todo mundo achando que o Luffy vai falar o segredo pro pirata e o Luffy não falando, tomando porrada. Entendeu? Então, tudo isso é muito bem feito, é um arco cheio de contraste legal. A apresentação do Sabo também é God Tier, são 4 quadros que a gente tem o destaque mesmo da apresentação do Sabo, que é ele sendo maltratado pelos pais, são 4 quadros sensacionais. Não sei se são 4, mas tipo isso. E são incríveis, é muita coisa, esse flashback e esse pós-Marineford tem muita coisa entrelaçada dos acontecimentos de toda a obra, coisa que vai ter impacto no futuro. Coisa, porra, envolve emoção, envolve a situação. A gente tem aquele... Durante todo esse flashback, a gente vê eles sendo felizes, mas é um passo pra frente e 2 pra trás, um passo pra frente e 2 pra trás. É muito impactante e deixa você, tipo, na ponta do pé, vamos dizer assim, né? Caralho, vai ou não vai?
As técnicas emocionais que o Oda usa são absurdas. Porra, esse momento One Piece me fez lacrimejar, cara, de uma forma... A poesia do Ace, né? O Ace chorando enquanto ele lê a carta do Sabo falando que o Luffy é um bebê chorão e como isso está relacionado ao fato do Ace sempre ter xingado o Luffy por ser um bebê chorão, ele nunca chorar, enfim, caralho, sem palavras. A forma que o mar no fundo, que antes representava sonho, agora representa um mundo vazio. O local que eles estavam em grupo antes, que representava, tipo, memórias e aventura, agora sendo um local de luto, de vergonha, né? Que ele se esconde ali pra poder chorar. Cara, ali deu uma de Kubotite, mandou a poesia no início do capítulo, não quis nem saber, solou e passou a jeba em geral. É sem palavras, cara. É uma das cenas mais emocionantes pra mim, One Piece. Porque é talvez uma das mais construídas. O Oda deu uma de Kubotite. O Kubo é poeta, galera. Vocês não estão sabendo que o Kubo é poeta. Vocês não acompanham a Bleach, vocês não sabem. Mas o Kubo é poeta. Que o Kubo usa muita analogia visual e composição de cena e menos texto. O Oda, em geral, usa mais texto. Mas quando o Oda usa a cena pra fazer composição de mensagem também, essas mensagens mais sutis, tipo, cara, por que ele tá no... Você pode falar, ele tá onde os amigos se encontravam porque aquilo ali lembra ele do Sabo e ele tá sozinho e é um ponto confortável pra ele. Você pode fazer essa análise. Mas, cara, a forma que o Oda mostra o mar antes e depois, o mesmo mar, por sinal, no momento de felicidade e no momento de tristeza, né? O paralelo que ele faz com a mensagem falando sobre sonhos e o que esses sonhos significam agora que o Sabo morreu. O Luffy, né, desolado, achando que o Sabo era feliz lá, e esse era o único motivo pra ele lidar com a frustração de não estar com o Sabo, e quando ele descobre isso, ele fica devastado. E o Ace segurando isso no peito, e ele chegando lá naquele local se demonstrando agora, tipo, um cemitério de sonhos, vamos dizer assim. Cara, foda. A mensagem sobre flashback também, isso aí, seu José. A mensagem sobre liberdade no flashback. Então assim, cara, o Oda, pra mim, é um dos momentos mais emocionantes de One Piece. O Oda não precisou de exagero. A gente tem o choro do Ace exagerado ali, no bocão aberto, que nem é um exagero em si, é muito competente, não, tipo, não... Aquilo era a única coisa que podia ter, sabe? Na rosto do Ace. Mas toda a construção da cena não envolve gritaria, não envolve cenas bizarras, não envolve cenários absurdos de tipo coisa esquisita. Cara, é só o mar calmo no fundo e o Ace lendo a carta e chorando. Caralho, é a simplicidade que às vezes o Oda consegue... O Oda sabe fazer isso, sabe? O cara é mestre, claro que ele sabe. Então assim, ó... Porra, quando o Oda faz, quando ele resolve fazer... Quando ele resolve não botar 50 mil balões de fala de todo mundo falando que o oceano é escuro... E o Sanji e o Zoro brigando de novo, o Oda simplesmente sola tudo, só sola. É muito foda. Eu amo essa cena. Até a exposição desse arco é boa. Até as exposições, as conversas são muito boas. A gente vê, né, alguns momentos do Ace em relação à dúvida que ele tem, a própria verdade, a mentira dele fazendo efeito durante o flashback. Agora, a gente precisa falar... Não, mentira, a gente não vai falar disso ainda. A gente tem a parte do Jinbei, a gente vê o arco negativo, o arco estático do Luffy passando por um momento clássico, que é onde a mentira do mundo massacra ele quase perde, ele quase desacredita, mas depois a verdade dele faz ele lembrar e resistir. Tipo, muitas vezes as pessoas que ele ajudou na jornada aparecem pra ajudar ele, tá? Nesse momento e puxar ele pra cima de novo. E literalmente isso na história é ele contando nas mãos. Nami, Usopp, Zoro, sei que, e ele vai contando e vai aparecendo memórias dele ajudando as pessoas e as pessoas ajudando ele. É um momento muito bem feito, bem emocionante. A gente tem uma conversa do Shanks com o Marco também, e o Luffy se quebrando por causa disso, esse sofrimento. Cara, esse arco é muito bem construído. Pra mim, um único ponto negativo do arco, é que o Oda resolve cockblocar a gente com a volta do Luffy em Marineford. Foi meio meme. A gente não descobre o que acontece. Literalmente, um marinheiro fala: o Luffy chegou aqui, virou 3 vezes, bateu o sino, não sei quem, e foi embora. Você fica... Pô, sério? Não precisa nem mostrar tudo.
Mas a forma que é transmitido pro leitor é tão sem graça, não é épico. É um momento épico que ele não mostra de forma épica. Ele só, tipo, é um cara random falando numa reunião. Aí você fica... Sério? Isso no mangá, tá? No anime eles mostram. Que bom, perceberam que vacilou. Então esse é o único ponto que eu acho ruim nesse arco. Pra mim, não tem discussão quem não acha que Post Marineford não é excelente. Quem não acha que Post Marineford é excelente. Quem acha que Post Marineford não é excelente. Tá errado. Tá errado. Quem não acha esse arco excelente tá errado. Chat, vocês concordam? Colocaria Marineford? Eu entendo quem colocaria. Se você falou, tá falado. Não é assim também não, galera. Só quero que vocês me entendam. Mas nesse aqui eu vou ser arrogante. Quem acha que Post-War não é excelente tá errado, simplesmente. Já viu a abertura desse arco no anime? Eu só vi a de Marineford, que tem o Ace e tal. Não sei se é diferente. Eu discordo, o arco acaba rápido. Então é ruim. O final do arco é exatamente isso que a gente falou aqui, ó. A apresentação do Luffy voltando pra Marineford. Que é meio meme, mas pra mim é um problema muito ignorável em comparação a todo o resto. Então vamos para o retorno na Sabaody. É o início da Idade das Trevas de One Piece? Será? Estaríamos começando a Era das Trevas de One Piece com pós-time skip? Vamos começar pelos pontos negativos, tá bom? Eu acho que a primeira coisa que a gente vai perceber nessa nova fase de One Piece é que a gente tem muita enrolação no ritmo e nas falas. E isso vai ser uma reclamação constante, pra sempre, até onde eu li. Pelo menos. E é essa necessidade de demonstrar a interação de vários personagens que acaba complicando o Oda. E aí acaba indo pelo caminho mais fácil, que é fazer interações que não têm significado. A gente comentou isso mais cedo. Quando eles submergem no mar, todo mundo fala. O Sanji fala, Nami, olha como está escuro. O Chopper fala, ai, tô com medo, tá escuro. O Brook fala, nossa, tá escuro, igual o Thriller Bark. O Luffy fala, Sugoi, tá escuro. O Zoro fala, será que tem oponentes poderosos nesse escuro? O Frank fala, vou ligar minha lanterna nesse escuro. A Robin fala, nossa, isso está escuro igual meu coração. Aí você fica tipo, tá, isso não significa nada, mas ele é só pra encher linguiça ali, e dar mais página, e preencher a tela. Não, isso não é, isso é a parte mais ou menos ali do final da volta de Sabaody, tá? Essa parte de submersão. Então, e não só aí, mas em diversos outros momentos do arco, a gente vai ter toda essa questão de enrolação. Que é uma pena. Eu acho que é a dificuldade do Oda de fazer uma história absurdamente boa no que é pra ser bom, igual a gente falou. O Oda nos pontos altos é extremamente alto. Semanalmente, né, cara? Desgastante. Eu compreendo. Mas o fato é esse. A apresentação do Sanji foi horrível. Coitado, foi horrível. Ele é usado como degrau para a apresentação do Zoro, é totalmente degradado na apresentação dele, ele é deixado de lado durante o arco inteiro, e nada da apresentação dele o faz elevar. Todos os personagens têm a apresentação que eleva, menos ele e o Chopper. Só que aqui, cara, mano, eu adoro o Sanji, mano. Eu adoro o Sanji aqui. A caneca, eu tô vestido de Sanji, mano. Vocês falam que eu não gosto do Sanji, que o narrador é hater do Sanji. Quem é hater do Sanji é o Oda, porra. Eu só analiso o que o Sanji faz. Eu analiso o que o Oda faz com o Sanji. Não sou eu que tô falando, não sou eu que tô escrevendo o Sanji. É o Oda. O que o Oda tá fazendo com o Sanji, mano? O personagem tá se perdendo cada vez mais, cara. A apresentação do Chopper também é horrível, vai contra tudo que a gente teve de construído no personagem na história, dos momentos com a Robin, dos momentos com os Mugiwaras. Ele sente o cheiro diferente daqueles Mugiwaras, e aí quando os Mugiwaras falam, foda-se a Robin, caguei pra ela, pode ser sequestrada pelo governo mundial, o Chopper começa a chorar, achando que eles mudaram, e ele sai correndo, fazendo um drama. Primeiro que o Chopper nunca faria isso, cara, ele sentiu que o cheiro era diferente, já era uma dica. E segundo, ele viveu toda aquela aventura com eles, que o Luffy enfrentou o governo mundial, caralho! E aí ele faz tudo, cara, é artificial. E aí, tanto é artificial que você passa uma página, ele encontra o Usopp. E ele vê que não era nada daquilo, mas você tem uma página cheia de diálogo do Chopper chorando, falando um monte de besteira. É uma página inteira do Chopper falando um monte de coisa inútil, cara. Fora eles dois, todas as apresentações são boas. Algumas são incríveis, mas todas são boas, pelo menos. E um outro detalhe muito importante que eu não comentei no vídeo, mas comentaram... Que eu comentei em outro vídeo, né, depois, que eu não tinha comentado nesse, comentei no outro, que é... Quando eles se encontram, quando os Mugiwaras se encontram, os personagens apenas ignoram elementos importantes dos outros. Ninguém comenta da cicatriz do olho do Zoro, da cicatriz do Luffy e tal. Aí muitas pessoas falam, narrador, isso aconteceu em off-screen.
Vamos lá. No meu vídeo, eu comento por que esse argumento não é válido, tá bom? Eu não vou me repetir muito aqui, mas independente de ser off-screen ou não, o fato do autor encher muita linguiça no lugar de falar sobre isso, igual a gente falou do escuro e tal, não que seja nessa parte do escuro, mas isso é só um exemplo de como que ele tá fazendo modus operandi, entendeu? Esse que é o problema. Não justifica, sabe? A gente tem, ao invés de ter várias interações que os leitores querem, que são interações positivas, que desenvolvem a relação, que desenvolvem a história, que desenvolve tudo, e tem a primeira coisa que naturalmente, dentro da própria verossimilhança da obra, deveria acontecer, não acontece. E no lugar a gente tem um monte de coisa inútil. Isso é frustrante. No meu vídeo, eu vou a fundo no porquê que... É pior que eu falo disso no meu vídeo de Fisherman. No porquê que esse argumento de off-screen não funciona aqui, e mesmo que fosse off-screen, eu falo como é que você faz uma construção de off-screen e tal. Então fica a recomendação do vídeo pra vocês assistirem. Então assim, pra mim, esses são os pontos negativos de Sabaody. De volta a Sabaody. Não são muitos, mas eu acho eles pesados. Eles não são muitos, mas eles são... Até porque o arco é muito pequenininho. Mas também é muito grave. A apresentação do Sanji e do Chopper são muito graves. E a enrolação do Oda começa a ficar muito grave também. Mas nós temos pontos positivos também, tá bom? Nós temos pontos positivos nesse arco. Não é inútil. A gente tem... O início dos Fake Mugiwara é bem bacana. Porque a gente tem que os Fake Mugiwara são a antítese dos Mugiwaras. Isso gera muita antipatia, o que é show. E a execução deles é bacana. Às vezes o Oda exagera no texto, tipo aquela página famosa do fake Luffy no bar, e tem tipo, caralho, tem balão de texto espalhado pela página toda, uma confusão enorme. Então é uma... Mas assim, eles são legais também, sabe? Eles são legais também. Eles têm a sua importância ali no arco, que é interessante. Mas eu acho que eles acabam gastando tempo demais, não precisa gastar tanto tempo assim. A gente tem uma ótima apresentação da Nami, do Usopp, do Brook também foi muito boa, a da Robin foi legal, a do Luffy é foda. A apresentação do Zoro... Caralho, o Oda é muito Zorotardi. O Oda é Zorotardi. A apresentação do Zoro é a mais exagerada de todos. E é God tier, cara. É filha da puta de tão sacana que o Oda é na hora de fazer a apresentação. Então, assim... E a sensação de aventura no fundo do mar, ali naquele início que ele dá antes de acabar o arco... No início da submersão, antes de acabar o arco. É muito boa, é muito gostosa. E a gente tem bons momentos de entrelaçamento com o mundo. Por exemplo, por que o Kuma fez aquilo, quem são os pacifistas. A história vai ganhando mais mistérios e respostas, o que é muito legal. A gente tem a vitória contra os pacifistas com o socão, que é muito bacana. O ritmo dessa parte é interessante. O Oda trabalha muito bem essas cenas. Então assim, é um arco pequeno, não tem muito o que se falar, tá bom? Então, chat, o que vocês acham? Esse arco é... excelente, ótimo, muito bom, bom, mediano, ruim ou horrível? O que vocês acham? Bom, mediano pra ruim, médio, médio, muito bom, pela minha experiência, muito bom, mediano, ruim, mediano, 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 ruim. Pra mim, eu acho que quem acompanhava na época deve ter tido um hype muito bom, porque tem uma cena bacana do Rayleigh falando com o Luffy falando que vai ser o rei dos piratas. Eu acho que isso pode ser muito emocionante, dependendo do seu nível de envolvimento com a obra. Mas eu não perdoo o Oda pela apresentação do Sanji e do Chopper e como ele fez o novo padrão dele de diálogo, que é muito enrolado. Então... vou botar mediano. Mediano. As outras apresentações são muito boas e o Oda faz várias coisas legais aqui. Mas pra mim, cara, os pontos negativos desse arco me pesaram muito. Porque é uma sacanagem enorme o que o Oda fez e é mal feito. É só mal feito. Além de tudo que a gente comentou, elas não têm uma construção boa de apresentação. O Sanji é esquecido, tipo, ele aparece uma página e é esquecido. Nada eleva esses personagens, o Sanji e o Chopper. Não tem construção emocional, não tem construção de trama, não tem construção de personagem, não desenvolve personalidade deles. O Sanji ficou mais gado e é uma construção de personalidade de fato. Mas o Chopper não tem nada. Cara, são os mais vazias possíveis. Isso é muito decepcionante. Muito decepcionante. Porque o Oda sabe fazer melhor. O que o Oda sabe fazer é a apresentação de personagem. Ele sabe fazer isso muito bem. Mas aqui me incomodou. Talvez eu esteja sendo pessoal demais. Mas a minha leitura nesse ponto me deixou muito triste. Último arco da live. O último arco da live talvez seja também um dos mais polêmicos de One Piece. Chat, o que vocês acham? É um arco enorme.
e polêmico. Esse aí eu sou hater. Vou começar falando dos pontos negativos do arco dos Homens-Peixe. O Sanji com o nariz sangrando, apesar de criar problemas pros personagens, isso ser bom pra criar uma história, em nenhum momento é positivo pro leitor. E sentimos que muita coisa fica truncada por causa dele. Sempre tá atrapalhando o protagonista. E mesmo que problemas em uma história seja algo bom, o fato dele ser aliado dos protagonistas e só gerar problemas acaba virando um peso morto, por assim dizer, e incomoda. Então, e ele não se redime em nenhum momento por isso. A Madame Shirley, durante a história, só aparece no início, depois some e é desperdiçada. Ela é irmã do Arlong, isso não serve pra nada. Ela dá aquela previsão e... entendeu? Eu acho que o autor teve dificuldade na hora de trabalhar vários núcleos, temas, dramas e estruturas, porque o arco acaba ficando muito convoluto e enrolado. É muita coisa e ele não conseguiu administrar muito bem. Ele tem foco em personagem, em mundo, em trama. Tudo influencia tudo. Tem passado, tem presente, tem racismo, tem preconceito, tem luta, tem mensagem, tem sociedade nova que você tem que aprender como é que funciona, tem tritão, os caras não são nem humanos. É muita coisa, o Oda acabou perdendo a mão e teve dificuldade de administrar. As lutas em geral do arco são uma grande enrolação o tempo todo. A única que possui algum peso moral é a do Rod com o Luffy. E mesmo assim... mas o resto é completamente descartável. Os companheiros do Rod são um peso enorme na história. É absurdo, é incompreensível os companheiros do Rod. O tema que o Oda resolve tratar do arco é complexo e profundo, mas os vilões são muito mal executados. Ah, você pode falar que a crítica social foda de que o preconceito era vazio. Não, mano, os vilões só foram mal executados mesmo. Dá pra fazer preconceito vazio de outras formas infinitamente melhores. Os próprios Tenryubitos são uma demonstração, de certo modo, desse tipo de racismo e preconceito vazio. Nascido puramente da ignorância, do ódio, de preconcepções idiotas, sabe? Então assim, é tenso. E aí a gente tem o famoso haki do emburrecimento atacando de novo, e o Rod deixa vários Mugiwaras numa gaiola lá no teto, enquanto a água sobe lentamente, e era só matar. Claro, é um problema de shonen, é um problema de história pra galera mais jovem, só que eu sempre falo, cara... se você vai fazer isso, não se coloca nessa situação, porque é artificial, sempre vai ser ruim. Acontece em Naruto, acontece em Bleach, acontece em One Piece, mas acontece muito em One Piece. Todo arco tem isso. E é tipo, mano, pra quê, sabe? Tem outras soluções que o Oda conseguiria adquirir porque ele é foda. Ele não precisa se propor a fazer esse negócio barato, sabe? E aquele negócio, né? Se eles não vão morrer, tenta colocar em situações onde o perigo é falso. Bota em perigo real, igual o Sabaody. Sabaody eu sabia que eles não iam morrer, mas o perigo era tanto, e foi tão bem executado que eu falei, caralho, eles estão em perigo de vida, mesmo eu sabendo que eles vão viver. Isso foi foda. Então, cara, eu nem quero falar muito de Fisherman Island. Esses problemas aqui são extremamente pesados, tá? É um ritmo muito lento, é uma história muito confusa, é muita coisa junta, é enrolação, é diálogo que não dá em nada. Cara, são lutas chatas, lutas enroladas, lutas sem significado, lutas sem tema, lutas sem coreografia. A coreografia da luta do Rod com o Luffy é confuso pra caralho, não dá pra entender nada. Tem uns negócios nada a ver, o ritmo é esquisito durante o arco inteiro. É tenso. Mas o arco também tem pontos positivos. Pontos legais do arco, tá bom? O início tem um ritmo bacana, tá bom? O início é bem legal do arco. A gente tem várias perspectivas e explicações bem feitas, graças à separação dos Mugiwaras, o que gera diálogos legais, visões legais, explicações legais, muito bacana. Tem um baita world building esse arco, é muito foda, não só da ilha em si, mas da relação com o mundo e as relações com a história de One Piece, e também alguns paralelos traçados com o mundo real, que também são muito fodas. Todos os personagens têm momentos que fazem a trama avançar, demonstrando o valor deles estarem no grupo. Tipo, a Robin descobre o Poneglyph, a Nami faz sei lá o que, o Luffy faz sei lá o que, menos o Sanji é o único que não faz nada. O arco inteiro é decepcionante. Não porque ele tá sangrando e tal, mas porque realmente, sei lá, ele é um animal esse arco inteiro. Então, a explicação narrativa disso tá no vídeo de Sabaody não, de Ilha dos Homens-Peixe, é a playlist aqui embaixo, tá bom? Todo mundo tem uma luta bacana pra apresentar seus novos poderes, suas novas capacidades, menos o Sanji, novamente, uma sacanagem. A Shirahoshi tem uma importância foda pra história, e ela meio que conecta tudo. Mas, ao mesmo tempo, os pontos que ela conecta e que são tratados não são tão aprofundados. Em relação a ela, fica meio raso. E eu acho que me incomoda mais porque tem vários elementos interessantes que são deixados de fora da história porque o Oda dá atenção pra 109ª briga do Sanji e do Zoro, sabe? Tipo, essas trocas que me irritam.
Ele apresenta um monte de coisa foda, mas ele gasta 5 páginas brigando o Zoro e o Sanji. É intancável. A gente também tem a junção dos Mugiwaras na floresta, que é muito bem feito. O ritmo das coisas pra chegar lá. Nessa parte em especial é bem bacana. É bem natural e gostoso de ver. Os vários núcleos e tramas condensando em uma coisa só. São várias setas que apontam pra uma direção. Isso é uma técnica de você trabalhar histórias com múltiplos protagonistas. E assim, flashback do Fischer Tiger, né, galera? Flashback do Fischer Tiger. Eu acho que todo mundo gosta. Flashback do Fischer Tiger é ótimo. O tema, a execução, o impacto, o drama. E o mesmo vale também pro da Otohime em si. O drama da Otohime. Foda. Com a linha, porra, brabo. Toda a treta, todo o tema. Nossa, no meu vídeo eu vou a fundo nisso, tá? Vou a fundo. Incrível, tá bom? Incrível. Uma das melhores partes do arco, de fato. Um ponto altíssimo. E a gente tem a transfusão de sangue do Jinbei no final, que é muito boa também. É um novo capítulo pro Jinbei, é a redenção dele, uma nova vida, né? Que ele tá se redimindo pelo que ele deixou o Arlong fazer. Tem todo o simbolismo disso, é muito bonito. Ele entrando pra tripulação é muito foda. A ligação com o Luffy, né? Um pacto de sangue, basicamente, que tá sendo formado ali, o pacto de sangue, né, que não aconteceu antes entre os tritões e os humanos. Foda. Foda. Foda pra caralho. Me deixa revoltado de tudo tá dentro, de ter um monte de pérola no meio de uma lama, que é esse arco. Entendeu? Isso que me deixa puto. E aí a gente tem também o Luffy declarando guerra pra Big Mom do jeito mais tosco possível, porque ele comeu a comida dela e é isso aí, fui eu mesmo que comi. Caralho, mano. Essa é a parte genial do Oda. É quando ele junta essas piadas com toda a construção da história dele. Brabo. Brabo. E tem o Caribou, que é literalmente lama no arco, né? Então assim, galera, eu vou contar a verdade pra vocês, mas eu quero escutar. Vocês preferem? Não. Onde vocês acham que esse arco deveria estar? Não, a gente vê coisa do Gold Roger no arco, vê coisa interessante sobre o mundo. Cara, isso é realmente muito bom. O world building desse arco é sensacional. Mas... ruim, mediano, horrível, ruim, mediano, bom, mediano, ruim, mediano. Tá dividido, hein? A execução é péssima, cara. É porque os temas são fortes. E tem pérolas. Tem pérolas, cara. O tema é forte, tem pérolas, tem os momentos... É o que a gente fala, o Oda é o enganador. Ele te faz esquecer as partes ruins de tão boa que as partes boas são. Tipo, caralho, foda-se isso aqui. Olha isso, cara, ignora isso, olha isso. É o maior pão e circo. É o maior mangaka pão e circo de todos. Sua vida tá uma merda, mas você tá se emocionando com One Piece e não resolve sua vida, porque você tá feliz porque você tá lendo One Piece. O Oda é o maior criminoso do século XXI por causa disso. Você tá dando merda? Ignora isso aqui. Olha que legal, ó a emoção, ó como é emocionante. E assim, pelo arco ter um tema tão importante, ser tão importante pra obra em geral, não só pelo tema, mas pela história, pelo drama, pelo contexto, eu fico revoltado dele ter sido tão mal trabalhado, cara. Esse arco merecia ser um dos melhores arcos de One Piece. É um arco que possui tanta coisa incrível pra apresentar. Poderia ser, tipo, o ápice de One Piece até agora. Porque ele entrega muita coisa. Tipo, eu me sinto mal de falar que ele é ruim e botar ele do lado de Whiskey Peak. De Whiskey Peak, mano! Porra! Whiskey Peak! Ele não é horrível. Eu acho que o arco não é horrível. Pra mim, Fox não tem nada de bom. Fora um detalhezinho lá. Pra mim, Fishman tem muito mais coisa boa do que o Fox. Eu não acho que vale a pena, que é justo botar ele horrível. Eu entendo quem acha isso, mas eu não consigo fazer isso. Só que botar ele ruim vai ficar do lado de Whiskey Peak, mano. Mas ao mesmo tempo, eu botar ele em mediano, ele tem problemas estruturais muito maior do que todos esses arcos aqui. Orange Town, Syrup Village, Reverse Mountain, Little Garden são simples, mas são eficientes no sentido de, tipo, eles têm seus problemas, eles não são tão impactantes, mas o ritmo de leitura é bom, é gostoso, é rápido, e vai, tipo, passa, você consegue ler rápido. Alabasta, ele tem seus problemas, mas ele entrega muita coisa legal também, ele entrega emoção, ele entrega trama, ele entrega uma sensação o ritmo de Alabasta também no mangá não é ruim, tem uma enrolaçãozinha ali no meio, padrão do Oda. Thriller Bark é ruim no meio, mas tem um início sensacional e um final bem bacana também, com o Kuma, que conecta com o resto da história também. Retorno a Sabaody é mediano,
Mas tem as apresentações de personagem fodas, é um arco pequeno também, então o Oda não teve muito espaço pra errar também. Ele errou gravemente em 2 partes, né? Mas Fishman, eu não consigo escolher, cara. Eu não sei se ele é mediano ou ruim. Eu não sei. Pelo tema, eu falaria que é mediano. Mas se eu for pensar só na execução do Oda e lembrar da minha tortura lendo isso, pra mim Fishman é ruim. Mas eu não queria botar ele do lado de Whiskey Peak, cara. Ele fica entre mediano e ruim, cara. Ele é ruim principalmente por ser decepcionante, eu concordo desse aspecto. Então assim, cara, é frustrante. Porque você vê aquele potencial enorme, você vê ele sendo incrível, você vê o tema, você vê a parte bem executada, você vê o flashback, você vê tudo, cara, o world building, mas quando você vai ler, caraca, não acaba, é lento, é chato, ai, caraca, não passa. É decepcionante. Ele tem pontos bons que ficam ruins porque você percebe como esses pontos bons poderiam ser incríveis e deixaram de ser trabalhados. Então acho que é com muito pesar no coração que eu vou deixar ele do lado de Whiskey Peak. Mas eu acho ele melhor do que o Whiskey Peak. Em ritmo, o Whiskey Peak é até melhor do que ele. Mas o Whiskey Peak também é desgraçado, né, o Whiskey Peak. Então assim, eu entendo quem não concordar, eu entendo quem descer, quem subir. Mas nessa tier list aqui, vamos deixar ele aqui, mas que fica com esse asterisco do que a gente tá comentando, tá bom? Que o problema foi puramente a execução, que cara, é um porre ler. Vai ler depois pra você ver como é que é. É insuportavelmente lento, entendeu? Mas ele não é ruim porque ele não tem coisa boa. Ele é ruim porque ele tem muito mais coisa ruim em questão de execução do que em relação às execuções positivas. Mas em questão de ideia, em questão de tema, em questão de world, tudo é bom. Tudo é bom. O cara pegou tudo de mais incrível que ele podia aplicar numa história e executou da forma mais chata possível. Esse é o problema. Ele pegou os melhores ingredientes e deu pro pior cozinheiro, sabe? Eu acho que essa é uma boa analogia. Os melhores ingredientes para o pior cozinheiro. Esse arco é basicamente isso. Me dá dor botar ele aqui, mas é o que eu acho. Essa foi a tier list, então obrigado por assistir a tier list. Ela ficou menor do que da outra vez, porque da outra vez a gente falou de muitos mais arcos, mas eu acho que esse tamanho fica mais ideal. Tá sendo uma tier list a cada ano. Se tudo der certo, ano que vem eu termino os arcos de One Piece. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas, ó, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas semana que vem tem vídeo de Bleach e depois tem análise de Punk Hazard. Isso aí, Punk Hazard tá no forno. Então vou tentar soltar pra daqui, sem ser a próxima semana, depois dela, beleza? Então obrigado a todo mundo que assistiu a live, obrigado pra todo mundo que comentou. Deixa suas opiniões aí, você concorda comigo, você discorda de mim? Qual que é a sua opinião? Eu tentei me fazer entender. Se você entendeu, você pode discordar, mas se você entendeu o raciocínio, pra mim já valeu a pena, beleza? Então, brigadão demais a todos vocês que apareceram na live, brigadão a quem tá vendo o vídeo, valeuzão, tamo junto. Apoia o canal pela loja, se não quiser, tenha também pela Amazon com link afiliado, ou pelo Apoia-se, PicPay e o clube de membros aqui do YouTube, tá bom? Você tem acesso a vários benefícios, como live exclusiva, cargo VIP no Discord e área VIP também, beleza? Então, valeu a todos, né? Dá like no vídeo também, compartilha o vídeo com os amigos, vamos conversar aí na moral, todo mundo é bem-vindo e vamos voltar a falar de One Piece, que me deu saudade de ler One Piece, e conforme eu fui lendo o início de Punk Hazard, até que foi divertido. Será que o resto do arco vai ser assim também? Então espero vocês. Valeu, falou! E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Ordinary FJ e Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Obluda San, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!